Coutinho, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? E aí, lindão? Firme e forte? Bom, zerado. Então tá bom. Bom. Vamos ajustar as expectativas pro índice e pro dólar? Vamos, lindão. Bora. Bom dia pessoal, tudo bom? O índice desacelera no dia de ontem, ficou sentado embaixo de uma resistência 1,24493. O que me preocupa? Tendência de curto prazo de alta, desacelera num lugar que não deveria, né? Ou seja, poderia ter subido, até porque eu tô no início do envelope, então eu tinha espaço. Como ele bateu embaixo de uma resistência, eu fico preocupado de eventualmente acontecer um rebate no dia de hoje. Então hoje eu vou tratar o índice como ponto de inflexão, day traders de plantão, fiquem atentos. No caso do dólar, o dólar, nenhuma novidade, a gente já vinha cantando queda, o dólar cai, corrige, cai, lateraliza, cai, deixa descer. Bateu, ainda que não tenha tocado, né, a diferença é muito pouca, naquele 5,914 que eu tinha comentado, R$ 5,91. Então, assim, o que deveria acontecer com o dólar? O dólar deveria repicar. Então, eu tenho ponto de inflexão, tanto no índice, como ponto de inflexão no dólar. Day traders de plantão, fiquem atentos. 9 em ponto, um ótimo pregão para todos vocês. Rola a bola para mais um dia de negociações. Que você faça o seu gol, ganhe dinheiro, proteja o patrimônio se for o caso. Capricha e vem com a gente. A moeda americana deve subir no 0-0 a julgar pela variação teórica. O Indifute já está em campo. A gente vai abrir com o Ibovespa Futuro, Coutinho. O Ibovespa Futuro está avançando 0,06. O dólar vem para o campo subindo 0,05. É um bom sinal. É uma abertura que basicamente confirma a baixa que nós tivemos ontem. Não é uma correção frente ao que se viu ontem. A curva de juros por hora tem uma queda de 1 ponto base em média. Bom, já temos mais elementos aí. Você vê que pela variação percentual tímida, são patamares, os da abertura de hoje, muito próximos aos do fechamento de ontem. Sem grandes alterações, Léo. O mercado a priori dormiu e acordou do mesmo jeito. O índice abre abaixo, né, da nossa linha amarela aqui do seu lado esquerdo. Então essa é a minha preocupação. É uma eventual inflexão do índice, esse cara rebater e continuar caindo, até porque a tendência primária do índice, ela é de baixa. No caso do dólar, como o Léo comenta, abre praticamente no 0-0, ou seja, fechou ontem, abre hoje no mesmo nível. O dólar deveria subir. 9-1 pro Kendall indeciso, pro Raul Nichelle e pro Rivotrilde. O Rivotrilde. Léo, vamos mudar de assunto. Ele é santista. O Aurélio Moreira também tá por aqui, brincando um pouco com a nossa saudação. Ele diz assim: e aí, fi, bom? Você, bom. Quem mais tá aqui, ó? O Lucas Genevro, o Daniel Salvo, o Naldo Pondera, o Diego Ribeiro, Taca Lepau, Rafa Almeida, também o Daniel e o Efraim Matos. Meu amigo Fábio Costa também tá na área por aqui. Ó, o Yuri, recém-chegado ao nosso canal. Obrigado, Yuri, valeu pelo carinho. O Eber Durães também tá por aqui. O Boeira, o Boeira que mais cedo escreveu assim: desculpa aí, gente, o que aconteceu no dólar, eu precisei desmontar a posição. Você que derrubou o dólar ontem, né? Entendi, meu garoto. O Bruno Alces, também o Ismael Carvalho e o Antônio Silveira. Essa galera cumprimenta junto comigo o professor Alexandre Cabral, já na ponta da conexão. Alô, Cabral, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Carnaval? Bom dia. Nossa, o que aconteceu? Carnaval? Em ritmo de férias, maluco. Vamos lá, 9h30 férias, vambora. Bora, então Trump 1 hora, não sei o que vem. É que nem fralda de neném, é só surpresa. O dólar ontem valorizou, teve gente estopada porque bateu o dólar a 6. Leilão de NTNF, se o volume for grande, assusta. Se for pequeno, é igual pagou dezembro, vida que segue. Dúvidas? Olha, isso é a empolgação das férias contagiando Alexandre Cabral. Entendi, Cabral. E o meu quarto homenageia o Trump. Estados Unidos invadiu o Canadá e lá no fundo a Groenlândia aqui, ó. A Groenlândia aqui que ele já tomou. Isso você só vê na TC. Não vai pra concorrência ver se tem isso? O mapa da Trump. Adorei. E parece mesmo o mapa dos Estados Unidos. Ele invadiu já o Canadá. Tá muito grande. Então, aqui, ó. Deixa eu pegar a coordenação. Ele já invadiu o Canadá aqui. E lá em cima ele anexou a Groenlândia lá. Groenlândia aqui assim, uma ilhazinha. Aqui, ó. Só falta furar aqui pra virar o canal do Panamá também, ó. Só falta um rombo aqui na parede. Nossa solidariedade, a reforma que em algum momento vai chegar pro quarto do escritório do Cabral. Não pode. 4 anos eu vou pintar a parede, menos isso. Ô, Cabral, vamos lá organizar os assuntos, começando pelo dólar. Essa queda de ontem só tem a ver com gringo, Trump, descompressão do risco internacional, nada a ver com o Brasil, a não ser o carry trade?
Então eu acho que tem de tudo pouco. Eu acho que Trump pesou muito, tanto que você vê moedas de mundo afora, vê peso chileno, você vê peso mexicano, que são assim de bastante relevância para o mundo subdesenvolvido, valorizando bem. Com aquele papo, nesse momento, não esqueçam, toda entrevista que você tem que falar do Trump, você tem que olhar para o relógio. 9h04 da manhã, no dia 23 de janeiro de 2025. Às 9h05 já pode ser outra opinião, porque ele pode dar uma tuitada. Então, nesse momento, ele está mais light em relação ao que ele prometeu em campanha sobre tarifa. Não quer dizer que agora, 1h da tarde, ele não coma a Europa no esporro. Fala, 8 trilhões, 9 trilhões de movimentação de comércio, vai pro caramba, pufa, 20%. Eu não duvido. Então é uma coisa assim. A notícia que nós temos ontem foi pelo fato de não ter notícia. Não teve notícia do Trump, o mercado gostou. Opa, ele não deve pegar tão pesado, o real valorizou. Quando passa a 6, acaba estampando cabeçada. É um número muito forte, 5, 6, 7, 8. Então isso fez o real valorizar. Se é uma tendência a médio e longo prazo, não sei te dizer. Brasília não tem nenhuma novidade ruim nem boa, a não ser queda de popularidade, que pode ser até uma novidade boa. Mas, assim, eu não vejo do Brasília, nesse momento, ajudar nem atrapalhar, pelo menos eu acho que até 1º de fevereiro, quando decide deputados e senadores. E, para mim, tem mais peso do Trump do que qualquer outra coisa. Carry trade pode até ser. O leilão de hoje, para mim, vai formar minha cabeça melhor de carry trade. Se ele voltar para os padrões de 800 milhões e 1 bi, significa que ele emitiu até agora foi para compensar o fiasco de dezembro, que ele não emitiu quase nada. Então, o somatório de leilão de janeiro e dezembro cria um ano normal. Se ele continuar pesado, aí pode ser uma entrada boa de carry trade e valorização da moeda. São 9h06, a gente vai abordar a relação entre leilão e um dólar mais barato aqui no Brasil, logo na sequência. Antes, tem o Coutinho voltando aqui, a FIBA, dólar e índice. O dólar está avançando 0,08, Coutinho, você vê se pintou algum insight. E em relação ao Indifut, houve uma virada. O Ibovespa Futuro caindo 0,18%, 123.520 pontos. Nesse sentido, até coloca, você se contenha, Coutinho, porque o Gabriel anotou aqui, o olhar do Coutinho para o Léo, quando ele finaliza as fibadas da vida, compromete. Então o senhor se contenha, que são só 9 horas com 6 minutos. Isso? O Gabriel, aqui no chat. Você tá com ciúmes, lindão? Fica assim não, cara. Fica assim não, lindão. Tem pra todo mundo, lindão. Quer dar uma fibadinha? Vai, garotinho. Vamos dar uma fibadinha, lindão. Dê suas fibadas aí, não tem nada a ver com isso, ó. Super Gabriel. Vem cá, lindão. Vem cá, lindão. Índice baixista, então olha só, aí pro Kleber, gráfico de 4 minutos, tá? Então, é aquilo que eu falei, né? O índice volta para baixo do 123.960, pivôzão de baixa. O índice tá aqui agora fazendo candles, inclusive, mais longos. Mercado, atenção, envelopezinho de baixa no índice. Índice baixista. Doletinha, na contramão do mercado, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Então já tá desenhado para vocês. Dólar para cima, índice para baixo, a priori segue aquilo que a gente imaginava. O Gabriel Miranda, esse lindão dele é o melhor bordão. Quem mais tá aqui, ó? O Alisson Pedra, bom dia, pessoal. Balanço. O Renato Júnior, a fibada mais sexy da bolsa. São 9 horas com 7 minutos. Bom, o Diego tá chamando a atenção para balanços. Vamos aos Estados Unidos, é isso, Diego? Exatamente, balanços de American Airlines e General Electric já foram divulgados e temos os números. American Airlines superando o consenso, vendo em 86 cents o lucro por ação, se esperava 59 cents, então acima do esperado, enquanto a receita também superou as expectativas em 13,7 bilhões, se esperava 13,32 bilhões. Agora a General Electric também teve resultado positivo de $1,32, acima do consenso que era de $1,05, enquanto a receita veio também acima do esperado em 9,88 bilhões de dólares, esperava 9,57 bilhões. Léo. Direto então para os papéis, cotação de momento, a maneira como o pré-mercado americano reage a essas duas fotografias, a esses dois balanços, e o Coutinho vai para as fibadas, pois não, Diego? GE está disparando 6,37% no pré-mercado em reação a estes números, tá? Agora, a American Airlines, ela tá indo na direção totalmente contrária, tá caindo 7,82% no pré-mercado. Tem para todos os gostos. Vamos lá, Coutinho, os dois papéis. Bora, GE do seu lado direito, você tem aqui um fibão de alta, então olha só, sobe, lateraliza, sobe. Então,
GE Altista, cota 1,88 no fechamento, pré-mercado 5,91%, como disse o Diego. Abertura prevista para quase $200, 1,9949. Se você pegar e der só um pouquinho de zoom do seu lado, então você vê que você tem aí uma boa resistência a 194. O mercado vai abrir acima desse ponto. Então, cuidado, deve acontecer ou pode acontecer o que eu falei que aconteceu ontem com o Netflix. O mercado abre guepado e vai corrigindo durante o dia. Eventualmente, quem tiver posicionado em GE pode ter o mesmo efeito. O outro, se eu não me engano, é a ALL, Diegão? AAL. AAL, perdão. American Airlines. Tá lá. Clica nesse cara e traz o gráfico. Aqui sem grandes alterações, olha só. Sobe, lateraliza, sobe. Tá exatamente a 1,8,66. Se você der um zoomzão aqui, nada do meu lado esquerdo, esse papel tá livre para subir. A priori é um ativo de manutenção. Seu objetivo, $20,58. 9,10. Obrigado, Coutinho. O Diego tem um complemento? Só um complemento, né? Porque a gente olha para a American Airlines superando as expectativas, mas o problema foi o guidance, tá, Léo? A American Airlines está prevendo um lucro para 2025 abaixo das expectativas de Wall Street, prejudicado por um aumento nos preços de combustível de aviação e também esforços para corrigir um erro na estratégia de vendas que afastou viajantes corporativos. Então, o guidance da empresa para os lucros ajustados por ação para 2025 está na faixa de $1,70 a $2,70, em comparação com as estimativas médias dos analistas, que era de $2,42, ou seja, veio pior do que o antecipado. Cabral, é recorde. O Brasil pagou nas NTNBs na última terça-feira, para vencimento de 2029 ou 30, não? A inflação 30, mais 35, a inflação mais 7,95% praticamente. Qual o tamanho do problema? O tamanho do problema é grande, meu camarada, porque se você pegar a Dilma ali, Dilma 2, quando começa a confusão da possibilidade de impeachment, que durou aproximadamente 8 meses, você chega a bater 7,80, 7,82 de taxa ali. Chegou a ter leilão de 7,85, nem um leilão acima de 7,90. E nós tivemos esse 2030 a 7,94 com um volume de 6.200. O volume eu ainda tenho um pé atrás em relação ao dezembro fraco. Então eu acho que o volume de NTNB, se semana que vem continuar alto, aí sim eu consigo acender um alerta. Se você voltar a normalizar, ok, isso foi para compensar. Para ter ideia, em dezembro emitiu 3 bi de NTNB, de um vencimento com outro vencimento total 6. Num média que você vê da casa de 10, 12. Então, pode estar pagando atrasado, tá? Então, em relação ao volume, não é minha preocupação tão grande. Mas a taxa assusta, 7,94. Eu me lembro, em novembro, quando eu postei num dos comentários, já é IPCA mais 7 na Austrália. Porque o leilão estava saindo a 6,80, 6,90. Agora a gente está quase escrevendo IPCA mais 8 na Austrália. Então, assusta, sem dúvida, uma dívida muito cara para ser paga. O governo tem condições de pagar? Tem, porque papel que paga cupom. Então, ele vai aliviando o pagamento a cada 6 meses. E, na prática, ele não vai pagar 7,94, que a cada 6 meses ele entrega os juros do período. Então, não vira aquela bola de neve monstruosa durante 5 anos seguidos, acumulando IPCA mais 7,90 para pagar tudo de uma vez. Como ele vai pagando aos poucos, se eu transformar essa grana em taxa, não volta em 7,94. É só uma questão comercial, como ela é divulgada. Mas é uma notícia que assusta. Sem dúvida, você já está falando de IPCA mais 8, momentos pior do que era a Dilma, que foi todo o processo de impeachment. Banco Central interviu, os juros disparou. Tá complicado, bem complicado mesmo o processo de emissão de dívida pública. Em relação ao volume, eu ainda acho que pode ser dezembro sendo pago. Em relação à taxa, tá bem caro, tá? Isso revela mais sobre a deterioração que o governo tem responsabilidade, ou isso revela mais sobre uma disfuncionalidade do mercado que, claro, está vendo uma percepção de risco maior, mas está cobrando muito em cima dela? Eu acho que os dois. Ele está cobrando muito em cima dela porque o governo está com uma disfuncionalidade. É o Tostines aí, um alimenta o outro. O governo está com uma disfuncionabilidade. Tem que emitir dívida. Aí o mercado, assiste lá no TC que o governo está com disfuncionabilidade. Peço mais prêmio. Peço mais prêmio, vira o ciclo vicioso ruim.
peçam mais prêmio, putz, o governo vai ter que pagar mais dívida. Olha o problema em relação à dívida PIB. Então significa que para comprar mais dívida eu vou pedir mais prêmio. Então esse espiral que só piora tem que ser cortado. E esse cortado tem que partir de Brasília com um bom discurso de austeridade fiscal e etc. Ele vai parar, ele provavelmente vai lateralizar um pouco e depois tende a melhorar. 9h14. Cabral, como é que a gente sai dessa espiral? Qual solução poderia ser colocada na mesa pelo governo para que nós tenhamos uma disposição do mercado em financiar a máquina brasileira com uma taxa bem mais baixa ou mais baixa? Primeiro, sábado, sem ser sábado agora, o outro, dia 1º de fevereiro, votação do novo líder do novo Pacheco. Os dois combinaram no mesmo dia, não sei se vai ser no mesmo horário ou não, mas combinaram de ser no mesmo dia 1º de fevereiro. O que o governo, se for a fim de trabalhar, se tiver a fim de fazer a coisa bonitinha, a partir de terça, quarta-feira que vem, já começa a falar do orçamento. Olha, o orçamento vai vir, e notícias boas de orçamento, não peruca voa. Orçamento para 25, a gente vai pensando em cortar custos, a gente vai conversar com os deputados, que vai ser eleita uma nova bancada agora para a mesa a partir do dia 1º. Então, já começar a voltar ao assunto orçamento semana que vem, que é a véspera da eleição, para poder, no dia 4 de fevereiro, já ir para o debate pesado. Porque era para ter saído ano passado e não saiu. Pô, mesma coisa, eu já dei um exemplo hipotético. O Joelton Show assumiu a parte financeira da TC. Quanto custa a rádio? Ele não sabe ainda no dia 23 de janeiro quanto custa a rádio. Qual o custo da rádio? Como é que pode isso, mano? E quanto ele vai poder vender de propaganda e etc. para poder compensar? É a mesma coisa com o governo, só que o governo é uma máquina que envolve 230 milhões de cotistas. Por que cotistas? Porque você paga imposto, né? Todo mundo é cotista do governo. Uns mais, outro menos. Eu acho que o maior cotista do governo é a Petrobras e depois é a Vale, se eu não me engano. São os dois maiores contribuidores de impostos. Mas todos nós somos cotistas do governo e a gente não sabe até agora como o nosso dinheiro da cota vai ser gerida. Então, o gestor do fundo chamado Dinheiro Brasil, no dia 23 de janeiro, ainda não pensou 2025. Como é que pode isso, mano? Eu te perguntei a solução. No fundo, você responde. A solução dizendo... é essa, então. O orçamento começar a mostrar austeridade a partir de semana que vem, sabendo que dia 1º vai ser votada uma nova bancada. Essa nova bancada que vai ser votada dia 1º a partir do dia 4, terça, esquece do dia 3, segunda. Olha, o orçamento que era para ter sido aprovado ano passado não vai. E o que a gente está planejando para esse ano é cortar gastos em A, B, C e D. A gente sabe que o PIB deve crescer na casa de 2, 2,5, então nossa receita está planejada para um mundo real, não um mundo hipotético, não um mundo maluco, mas um mundo real, como o Seron tem uma equipe técnica boa para isso, não pode ser influenciado politicamente para dizer, meu orçamento pro ano é esse, então vamos trabalhar, militar, você vai cortar um pouco, social, você vai cortar um pouco, educação, você vai cortar um pouco, porque não tem dinheiro para todo mundo. Então isso é só quarta, terça-feira que vem, chamar a imprensa e explicar o orçamento para 25, que agora tem o Congresso para aprovar. Mas vai ser feito? Duvido. Aí que tá, né? Porque é exatamente isso. A minha próxima pergunta seria, você não está apostando muito que o governo use o gancho do orçamento para anunciar uma revisão do gasto que não está no radar de ninguém? Porque não está, né? Mas tem que ser feito algo, porque senão é 7,94. Podemos estar falando, semana que vem eu não estou aqui, mas na primeira semana de fevereiro eu posso estar falando de 8,10. E 8,15. Porque tem que começar, tem que dar um start, Léo. Se não der o start, esse ciclo vicioso vai piorar, ou não pode até não piorar, mas vai ficar parado num patamar muito ruim. A gente comemorar Trump pra valorizar a moeda, mano. Tá de brincadeira comemorar, porque Trump ontem não falou nada. Aí o real saiu de 6,04 pra 5,90 e pouco. Para, pelo amor de Deus, né? Não me obrigue a sugerir a você que a situação não é grave. Ela é suficientemente grave, nós sabemos disso. O meu ceticismo é não enxergar nesse governo disposição, ainda mais depois de queda de popularidade, o governo convocar uma coletiva e falar assim, nós precisamos reancorar as expectativas. E diante disso, estamos aproveitando o gancho da apresentação orçamentária para dizer que vamos equilibrar as contas públicas através deste gancho e assim a gente derruba a curva de juros, o câmbio, logo diminui a inflação potencial. Muito obrigado, um abraço, estão suspensas as perguntas. É muito improvável, ao mesmo tempo em que eu entendo o que você está colocando. Sim, por isso que eu acho que esse preço fica caro e trabalha lá em cima.
Ah, então você... Tá, aí que tá. Você acha que essa NTNB a quase 8% é o novo normal. Nós vamos com isso. Pode se tornar o novo normal se Brasília não fizer nada. Não esqueça que não é 8 em toda a curva, 8 é na curtinha. Na mais longa a diferença não é gigante, mas é 7,58. Então, Tá, Cabral, então... vamos supor, vamos assumir que Brasília não vai fazer nada. Vamos assumir esse cenário, tá bom? Pra gente especular em cima desse cenário. Vamos supor que Brasília não tire da cartola rigorosamente nada de novo. E que este IPCA mais 8%, ou quase 8%, seja o novo normal. Se a gente perpetua esse cenário, a qual distância estaríamos de uma dominância fiscal ou de algo mais grave ainda para derrubar mais ou deteriorar mais as expectativas? Eu vou dar um se antes para te responder isso. Tá. Se a pequena expectativa que nós podemos ter do real valorizar pela fuga de moedas dos Estados Unidos, se Trump for light, com a menor possibilidade de inflação e Fed baixar os juros 2 vezes esse ano, sem nenhuma vírgula nem ponto, uma respirada só. Se isso acontecer, nós podemos diminuir um pouco a pressão de dólar, e vindo pelo dólar de inflação. Porque o real poderia, aos poucos, valorizar. Vai para 5,5? Para mim, nem próximo. Só com Trump não vai nem próximo para 5,5. Mas ele pode aliviar um pouco a pressão da inflação. Mas não o suficiente para 7,94 virar 7. Então, eu acho que nós podemos ter até uma pequena melhora, quem sabe uma pequena melhora, se Trump ajudar. Se Trump não ajudar, nós podemos passar de 8 e ir embora. A palavra dominância fiscal, que eu achava que a chance era pequena, já começa a subir um grande alerta. Porque pode virar uma espiral ruim. O que é uma espiral ruim? Banco Central tem que subir juros porque a inflação piorou. A inflação piorou, o Tesouro vai ter que emitir cada vez mais caro. Relação dívida pública, dívida PIB vai para a Lua. Relação dívida PIB vai para a Lua, gringo aí que não vem para o Brasil. Real desvaloriza cada vez mais. Real desvalorizando cada vez mais, inflação sobe. Inflação sobe, o Banco Central tem que subir juros. Até que chega um ponto, ou ele joga os juros a 45 e cria uma recessão absurda, ou não acontece nada. Foi como o Armínio Fraga fez em 99, quando ele assumiu. Ele tirou juros de 22 para 45 numa noite. Espiral. Ele ancorou o real em 99. Mas, a custo de quê? De uma, quase quebradeira na época. Temos 9h21, esse é o Cabral, que já volta a falar com a gente. O Coutinho é que agora examina o dólar e o índice. O dólar está avançando 0,22%, ele renovou máxima há pouco. E o Indifut está caindo 0,20%, este pouca novidade apresentou. A máxima do Indifut foi 123,870, a mínima 123,420, agora está em 123,500. Não estamos tão distantes assim das mínimas. E o dólar renovou máxima nos R$ 5,968, acenando para os 5,97. Vai lá, Coutinho. Bora, pessoal, atento. Índice do seu lado esquerdo tá fibado. Em homenagem ao lindão, da terceira não passa, da terceira não passou. O índice foi lá no 123,419 certinho, tá? Mantém a tendência de baixa que eu tinha falado. Já bateu, já lateralizou, já subiu e já voltou. Então fique atento, o índice deve ou deveria dar uma subidinha, dar uma respirada. E aí analisamos, ou cai ou lateraliza. Vamos ver como é que tá, a gente tá exatamente nesse ponto, mas o viés permanece baixista. Doletinha do seu lado direito também pianinho, com 2 envelopes de alta. Tá rompendo agora R$ 5,963. Objetivo de curto prazo do dólar, R$ 5,972. O Ricardo Porto, Cabral, tá dizendo que você vivia falando com o Roberto Campos Neto, a quem chamava inclusive de Robertinho. Era dia sim, dia também você numa ligação com o Robertinho aqui para participar com a gente. E até hoje você não fez qualquer contato com o Galípolo. Por quê? Pergunta do Ricardo Porto aqui no nosso WhatsApp. Cadê eu? Eu tô aqui. Responder como? Robertinho, eu joguei muito futebol com ele lá no Rio, na época dele de Janeiro. A gente jogava bola, soltou pipa, era amigo, não tinha olhares de fuboninha, nada de porra disso, de como olha pra ele, não tinha nenhum olhar dessas porra, não. E já Galípolo é aqui de São Paulo, então eu não conheci Galípolo, eu não conheci Lilipo. Como eu não conheci Lilipo, eu não sei, que eu não tenho contato com ele. Robertinho, eu falei com ele, falou que quer ficar em Miami um tempo, falou, só em fevereiro a gente conversa, deixa eu curtir meu irmão aqui, que ele tá dodói, não sei o quê.
aí eu não tenho falado com o Robertinho desde o Ano Novo. Já Lilipo eu não tenho contato com ele, então não posso falar. Vou tentar algum contato aí com o Lilipo. Lilipo, bicho, aí você me quebra. Eu acho que 9h23. Clê chama Galípolo de Lilipo. Lilipo subiu os juros 1% porque o genocida do Robertinho prometeu. Ai, Lilipo! Vai ser o Twitter dela quarta-feira que vem. Ô, Cabral, a curva de juros está pedindo 7 pontos base a mais nos prêmios. Qual que é a Selic terminal projetada nesse instante? 16%. Você acha que a gente chega lá? Ontem era 15,75, terça-feira 15,25. Deu uma pequena escalada, 15,25, 15,75 e 16. Caramba, é que nem o discurso do Trump, é tenso, maluco. O quanto vai piorar a inflação e a expectativa? Pra mim, 15 tá contratado. Por que, Cabral, 15 tá contratado? Eu não acredito que ele freie em 1. Não acho que ele pega assim, para o carro. Então, vamos dizer, 15, 14,25, uma de meio, 14,75 e uma de 25,15. Eu acho que 15 já tá contratado. De forma indireta e não direta, não escrita. Mas eu acho que 15 tá. O problema para mim não é só o 15 e 16, é o quanto tempo isso pode ficar. Isso pode ficar 1 ano. Isso pode ficar 9 meses com uma taxa lá no talo. E isso é tenso, entendeu? Então, dizer que acho que 16, nesse momento ainda não consigo enxergar esse 16. Mas para mim 15 já enxergo. Para mim 15 enxergo e eu acho que é 15 até o final do ano, tá? O call do Itaú tá em 15,75, por exemplo, né? O Daniel Pagnin tá usando um dos meus bordões aqui, ele diz assim, 16? Putz, aquela parola. Não é fácil. O AJ também tá por aqui, o Guilherme, o Ricardo Vicentini e o Gilberto Camilo. Aquele abraço em cada um de vocês. São quase 900 likes e 1.900 pessoas simultâneas. Cabral, responde essa aqui, depois o Coutinho tem uma pergunta e eu separei outra do especulador, perfil aqui do nosso chat. Responde essa aqui, ó. Qual a maior assimetria da Bolsa Brasileira entre as opções abaixo? MRV, Banco do Brasil, Vale ou B3? Vale, depende de China, real valorizou, ferrou ela. Mas eu acho que o gringo segura Vale. Ele comprou muita Vale agora, eu não sei até quando ele deixa essa Vale destruir. Então, eu acho que Banco do Brasil e Vale que teria assim, o melhor poder de volta. MRV não acompanho nada, zero, não sei nem quanto vale uma cotação de MRV. E B3, eu acho um papel interessante, mas o pessoal está com medo da nova bolsa aí, que está prometendo uma concorrência pesada em derivativos e não tanto em ativos, e isso pode fazer com que... Porque qual é o problema de ativos? Ativos eu tenho que autorizar listar na nova bolsa. Derivativos é um produto, então é só criar. Então, o derivativos vindo dessa possível nova bolsa pode estar assustando a B3. Além do volume, tá uma coisa ridícula, né? Pô, pega aí o bônus que o Coutinho recebeu em 24, às vezes é meio pregão, mano. Não desmentiu, é verdade. É verdade. Tá vendo? Ao contrário, o Rio, não quer dizer, confirmou mesmo. Verdade. Eu não entendo que a pessoa fica com raiva porque é rico. Eu ia ficar feliz pra caramba se me chamasse de rico. Ô, Coutinho, aproveita que a imagem tá contigo, já faz a pergunta. Professor, bom dia, lindão. Presta atenção aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Você acredita, eu estava falando dominância fiscal, eu estava dando uma lida, porque eu não sou expert que nem você. Então eu estava dando uma deslumbrada aqui em cima desse trem. Você acredita que o governo poderia, conhecendo aí, pelo menos a minha percepção, para a gente não entrar nesse mérito, o governo poderia provocar uma dominância fiscal no intuito de ter mais poder sobre a parte monetária / Banco Central, não em detrimento que o Galípolo seja um indicado, mas enfim... Você acha que essa poderia ser uma atitude do governo? Você está dizendo assim, do governo lidar com a dívida pela inflação. Ele deixa a inflação galopar, porque aí ele diminui a dívida pela inflação. O governo quer assumir as rédeas. Tá. E aí, Cabral? Eu acho que ele dá tiro além dos dois pés na mão e dá um jeito de dar o tiro na outra mão com a mão furada lá de cá. Por que ele vai dar tiro em tudo quanto é lugar? Porque acabou. Aí literalmente acabou. Voltamos para a inflação provavelmente de 2 dígitos, então vamos falar de 10, 12 de inflação, longe de hiperinflação, 13. Eu estava com o Diego aqui nas tuas férias, de 80 a 94, 14 trilhões, arredondando 13 trilhões, vamos jogar para baixo de inflação em 14 anos. Esquece a palavra hiperinflação, mas podemos voltar a falar inflação de 2 dígitos, não vejo problema para isso, voltar a falar 8, 10.
Então, significa que ele assumir o novo Galípolo, ele vai tentar jogar os juros para baixo. Ninguém vai querer comprar dívida Brasil. Como é que eu vou comprar uma dívida sabendo que os juros que está lá não é um juros verdadeiro? Eu vou ter dificuldade de rolar. O que vai acontecer com aquele papel LFT que está emitido do caramba? A pontinha pré sobe, tudo quanto é fundo de renda fixa vai rodar negativo. Porque ele vai sofrer na marcação ao mercado. Então, para mim, isso é o pior dos mundos. É literalmente acabar com qualquer possibilidade de 26 e você ficar com o governo sem controle nesse final, como foi a era Dilma. E com inflação ainda pior do que a era Dilma. Então, Coutinho, eu acho isso completamente suicídio. Vou controlar o Banco Central. Controlar o Banco Central, eu controlo a política de juros. Controlar a política de juros, ele não emite dívida. Se ele é deficitário, quem vai comprar dívida do que eu não confio? Vai ter chapa branca? Não tem estoque de Banco do Brasil, Caixa e etc. de chapa branca para comprar nossa dívida sozinho, não. Não dá. São 7 tri. Não dá para ele sozinho bater no peito. Eu dependo de gringo, eu dependo da indústria de fundos, eu dependo, pessoa física muito baixo, eu dependo de seguradoras, eu dependo de muita gente que vai passar a ter medo, vai jogar todo o dinheiro em título pós-fixado, indexado a Selic ou CDI. Ferrou tudo. Aí vira uma bola de neve que para voltar no caminho, para voltar no sentido contrário, é tenso. Então eu acho particularmente loucura ele fazer isso, principalmente que ele perde total controle da dívida. Perdeu o controle da dívida, o déficit explode. E assim, né, até para pegar carona na pergunta do Coutinho, não seria nos moldes de uma coletiva, todo mundo vai para a coletiva, chega lá o Haddad, a equipe fala assim, pessoal, a partir de agora nós queremos lidar com a dívida a partir de uma dominância fiscal. Obviamente que não seria nesses moldes, né? Seria o governo negligenciar um cenário cada vez maior de dominância fiscal, sem admiti-lo, mas tentando tirar algum proveito disso. A pergunta do Coutinho me parece ter partido dessa premissa. Uma vez que isso seria um suicídio, uma forma mais tranquila, suave, é o governo assumir a regra de conviver com uma inflação mais alta, não fazer aquele grande esforço fiscal para trazer essa inflação para 3%, porque isso tende a suavizar o carrego da dívida, não é? O diminui o juro real que incide sobre ela. Essa premissa, que é mais suave do que a de uma dominância fiscal, ou bem mais suave do que de uma dominância fiscal, ela cola mais para você como uma estratégia mesmo, discutida assim nos bastidores do Planalto? Não, porque eu não vou conseguir emitir dívida. Não, mas querer comprar uma dívida Cabral, falsa. Só pra eu ajeitar bem aqui a premissa. Eu não tô falando de uma inflação de 6, 7, 8%. Eu tô falando de uma inflação que é como se o centro da meta pro Planalto fosse 4,5, entendeu? Vamos perseguir 4,5. Se escapar pra 5, tudo bem, 4,5. Não tô falando de uma inflação que galope mais do que isso. Pra você ter uma corrosão maior da dívida pública. Você acha que isso é factível ou não? Mas o centro da meta hoje é 4,5. Com as condições atuais que nós temos hoje, com as condições atuais que nós temos hoje, o centro da meta está 4,5. Ok, então indiretamente. Com o cenário que eu tenho hoje, o centro da meta é 4,5, 4,5. Mas espera aí, o centro da meta Banco Central é 3. Você está dizendo que é 4,5? Oficial é 3. Isso, o governo persegue 4,5, é isso que você está falando. Não, eu digo o seguinte, nas condições atuais de temperatura e pressão, a nossa inflação é entre 4 e 4,5 eterno. Ok, você diz o que a curva precifica como inflação implícita. Então o centro da meta vai vir, mas isso pode virar uma tendência. Nosso centro da meta viraria 4, 4,5 informal. Informal, ok. Então informalmente a gente ia ver ali, o objetivo é 4, 4,5 o centro. Na fotografia hoje, nessa fotografia do Coutinho, o ambiente piora. Então esse 4, 4,5 sobe. Ok, e na minha, que é manter esse cenário? Você acha que isso pode ser uma estratégia do Planalto para lidar melhor com a dívida? Deixar a inflação corroer o juro da dívida? Mantendo, só que o que eu digo? Se você deixar o juro correr a dívida, o mercado passa a perder credibilidade na dívida. Não que vai tomar calote, mas que o preço não é justo. Ou ele passa a pedir muito prêmio, ou ele para. E só vai para papel pós. Só leilão de terça-feira de LFT vai ter mercado, o resto vai tudo ficar. Porque LFT você vai estar pelo menos tendo a liquidez da Selic. No desespero você vende rápido esse papel. O pré da marcação ao mercado pode acontecer de tudo. Então nós podemos ter um ambiente do tesouro com dificuldade de vender dívida. Porque aquele preço ali não é um preço justo do que deveria estar valendo nessas condições de mercado. Pedir muito, o governo vai querer emitir, aí vai virar um inferno. O mercado vai pedir 17 na ponta pré. Para 10 anos, pedindo 10 é exagero, geralmente 10 é mais menor. Mas para 5 anos vai pedir 17. Que está pedindo hoje 15 alguma coisa. Pedindo 17 a nossa dívida vira mais de 100% do PIB.
Você basicamente está dizendo o seguinte: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou seja, tem que apresentar alguma solução para reancorar minimamente as expectativas, senão a espiral só vai aumentar. O que é um contraste para poucos, mas alguns ouvintes que chegaram aqui no chat disseram assim: pronto, a gente está amanhecendo hoje num novo cenário. Depois desse câmbio ter descido abaixo dos R$6, a gente tem uma outra configuração. Não tem. O que está sendo colocado aqui... Que não é Brasil que está fazendo levar 6 já. Exato. Quer dizer, é uma redução na precificação do Donald Trump. É uma descompressão internacional. A nossa lição de casa não está sendo feita ainda. Certo, professor? Certo. O que saiu de novidade ontem para hoje? Ontem só teve o Rui Costa falando lá da voz que a Petrobras vai trabalhar como quiser com o preço do petróleo, que a gente sabe que é mentira. Foi a única coisa que saiu, e à tarde o negócio do alimento. O que mais saiu ontem? Nada. Isso é ontem o dia inteiro. Nada, nem Trump falou. Ontem quem teve o quê? Santos e Palmeiras? Flamengo 5x0 no Bangu? E o quê? Ontem teve 2 notícias. Santos e Palmeiras, Flamengo 5x0 no Bangu. São Paulo e Corinthians, final da Copinha, é isso? Ou é SM? São Paulo e Corinthians. Decisão. Então, nós temos notícia de esporte, maluco. Fabrício Bruno foi pelo Cruzeiro e fez gol contra, quer dizer, ele quer voltar pro Mengão. Então você não tem nada assim de... O que saiu ontem pra mudar isso? Trump calado. Espera ele 1h da tarde. Se ele 1h da tarde acordar com a capeta, maluco, esse dólar volta a subir pra 6. Só ele com a capeta na reunião da Europa. Ô Cabral, você vai viajar pra onde nas suas férias merecidas? Maluco. Olha o sorriso dele. Maluco. Vai, bota já. Bota o óculos, vai lá. Se prepara pra responder. Pra onde é que você vai? Eu tô desesperado. Porque eu não vou gastar tudo em reais, não, maluco. Eu tô desesperado que eu não vou gastar tudo em reais, não. Tomando asinha, eu não vou gastar tudo em reais. Eu tô desesperado. Quero nem falar que eu tô com medo. Vamos ver o mapa aqui dos Estados Unidos, Canadá e Groenlândia, melhor do que a minha viagem. Ô Cabral, pra gente se despedir de você, deixa eu pegar a pergunta do especulador. Cabral, faz vários dias que o gringo tá vendendo dólar. Não foi apenas ontem por causa do Trump. Na sua visão, o que explica essa tendência? Vendendo dólar futuro, querer apostar, pode estar diminuindo posição, eu não sei. Eu não tô acompanhando o suficiente dólar futuro para dar opinião, tá? Não é fluxo de bolsa. Porque o fluxo de bolsa... que eu não participei aqui alguns dias da minha rotina combinada segunda e quinta. Entrada de quinta eu já tinha falado que era vale, sexta-feira vencimento de opções, segunda feriado e ontem já saiu 700 milhões. Então não é entrada de gringo para bolsa. Pode ser entrada de gringo via renda fixa, ele está vendendo dólar para poder já garantir a taxa. Pode ser. Não sei, não sou aí, o Alex me responde melhor. Cabral! Bom descanso pra você, sentiremos sua falta, até não a semana que vem, a próxima. Até mês que vem. Mês que vem estaremos de volta aí, animadão. Um grande abraço pra você, pro Diego, pro Joelton Show, que quinta-feira, você, gatinha, que tá querendo ver Joelton Show, hoje ele vai fazer show especial aonde? No Vila Caltra? Que lugar? Ele tem cara de gostar de fazer show na Dutra. Joelton Show não é nome de cantor de sertanejo, assim, de boate, bem. Que vai com aquele cabelo não tinha pensado nisso. Assim, ó. Não tinha pensado nisso. Joelton Show. E também pro meu camarada Coutinho e Fiboninha. Fiboninha, fica calminha aí, tranquilo. Não fique com ciúmes dos olhares. Tchau, Cabral. Até hoje, 5h30 com Medina. Camila tá de férias, então Medina, Carol e Andrezão. Tamo junto. Esse é o Alexandre Cabral. Valeu, que faz a sua última participação no Manhã TC News antes das férias. Semana que vem tá descansando. Na seguinte volta, fevereiro tá aí firme e forte. Ó, são 9h37. Bom, vamos homenagear então a figura aqui que o Cabral montou, dando uma olhada lá na nave-mãe, né? Vamos passear pelo glorioso departamento comercial operacional da nossa... É que ele falou que você assumiu o departamento comercial da rádio, né, João? Vamos lá para o Joelton Show. Vai lá, ô Cabral, você que é empresário do Joelton, vê se combina Joelton Show com uma pegada sertaneja. Vamos ver. Vai, lindão, aperta o botão aí, lindão. Aperta o botão aí, vai, mostra o charme. Mostra o charme. Você quer que eu vou te dar um abraço também? Pera aí, eu vou te dar um abraço. Ei, olha lá, ao vivo. Olha lá. Tio, vamos ver, mostra o abraço aí, bicho, olha lá, às 8h14. Pronto, tá bom, feito um abraço caloroso do empresário
Marcelo Coutinho, no cantor Joel Tochon. Você vai ter que se explicar pro Moreno quando ele voltar, viu, bicho? Você se prepara que vai ter uma conversa firme entre vocês. Lindão, não tem exclusividade comigo, Lindão. Chega, é melhor parar. São 9 horas com 38 minutos. Fala o seguinte. Gabriel Junqueira, eu passo por cada uma aqui, mas a sorte é que tem coisas sóbrias que permitem a gente recuperar o foco. Por exemplo, o TC Câmbio, uma das arestas do guarda-chuva do TC, para você cuidar da diversificação geográfica do seu portfólio. Na hora de comprar dólar, euro, outras divisas internacionais, vá de TC Câmbio. Se liga no recado em vídeo. Tem algo melhor do que viajar. Melhor ainda é aproveitar as melhores ofertas em troca de moedas com o TC Câmbio. Seja qual for seu destino fora do Brasil neste final e começo de 2025, ter um concierge de câmbio faz toda a diferença. E você já sabe, para qualquer lugar do mundo, sua viagem sempre começa no câmbio. Vai comprar papel moeda ou abastecer sua conta global. Que tal com uma cotação de câmbio, com um spread máximo de 0,75%, tarifa reduzida e até isenção em valores acima de $5.000, ou equivalente em outras moedas. Incrível, não é mesmo? Escaneie agora mesmo o código e tenha a melhor cotação. Pronto. Agora é arrumar as malas e boa viagem. 9 horas 40 minutos, TC Câmbio para você. Essa oferta é válida até o final do mês de janeiro. O valor da oferta de spread é de 0,75, referente ao câmbio comercial, para quem está afim de abastecer a conta global em dólar ou na divisa europeia. Já para o câmbio turismo, como você sabe, o valor do spread está fixado em 2,5%. TC Câmbio, conectando pessoas e empresas por todo o mundo. São 9h40, Gabriel Junqueira, bem-vindo, bom dia para você. Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Coutinho e bom dia, pessoal, né? Aliás, quem não usa o TC Câmbio ainda é maluco, né? Porque eu também vou viajar na semana que vem, já fiz minhas compras de dólar, já tô aí tranquilinho. Aqui, ó, doleta na mão. Essa aqui é uma nota de $2. Você já recebeu a sua também, né? Pelo trânsito ali com o TC Câmbio. Tá aí, ó, pronto, ó, tá vendo, ó? De $2 em $2 a gente chega lá. Agora você sabe que essa é uma nota rara. E se você jogar no próprio Google, você vai ver uma certa demanda, Gabriel, por compra desse tipo de nota, por muito mais do que os $2 que estão estampados nela. Mas a minha eu não vendo não, Léo. A minha é minha recordação aí. A minha também. Tá aqui, ó. É quase um mascote aqui, ó, pra gente pensar câmbio e divisas internacionais. Muito bem. Gabriel Junqueira, é o seguinte, eu separei aqui uma novela que toca em governabilidade, toca no Palácio do Planalto e toca nas eleições de 2026, embora seja muito difícil precificar esse cenário desde já. Mas antes, eu queria que você respondesse a enquete que está à disposição do nosso público. A gente perguntou o seguinte: qual a maior assimetria, a maior barganha da Bolsa entre as 4 opções abaixo? MRV, Banco do Brasil, Vale e B3. Olha, 43% do nosso público entende que Vale é o papel mais barato. 31% Banco do Brasil. 13% B3, 13% MRV. Você votaria em qual e por quê? Bom, Léo, assim, em termos fundamentalistas, né, sem olhar o curto prazo, eu acho que a mais barata hoje é Vale, sem dúvida alguma, né? Uma empresa que, nesse patamar de minério de ferro, vai pagar com certeza mais de 10% de dividend yield, uma empresa líder do seu mercado. O Brasil tem vantagens competitivas claras no mercado de minério de ferro e tem tudo para ser uma máquina de ganhar dinheiro, né? Então, assim, no meu entendimento, Vale, né, que antes tinha, né, um urubu ali, né, uma cabeça de sapo enterrada ali na sede, né, que era a Cosan, agora não tem mais, ela pode voar livre, né? Então é só nossos amigos chineses ajudarem que essa ação tem tudo aí para voltar para os 100, 120 reais, com fluxo de caixa, com pagamento de dividendos. Então eu não vejo muita razão nesse valuation aí. Porém, o técnico dela não é dos mais agradáveis, né? E aí a gente vai para Banco do Brasil, porque Banco do Brasil, no meu entendimento, tá muito barato também.
É um banco que tem ROI aí na casa de 20%, que paga dividendos robustos, que está negociando a 3, 4 vezes PL, assim, um múltiplo que chega a ser assim, estrondoso, assim, de tão baixo, e também abaixo do valor patrimonial, né? Muito que aconteceu com o Banco do Brasil foi uma expectativa de que a gente teria uma quebradeira geral no agronegócio, sabendo que o banco é muito ligado à carteira agrícola. Isso não aconteceu, o agro deve ter uma safra muito melhor, o que faz com que o técnico do Banco do Brasil seja muito melhor agora. Mas respondendo de forma objetiva, como eu sei que no YouTube vale. Vale, também pelo argumento de curto prazo, esse trade está muito associado à China e o pacote de estímulos que a potência asiática possa colocar na mesa. Ô Gabriel, como é que são os palpites que estão atrás de você aí mesmo? Eu tô com 147 mil, o Coutinho tá com 150, não, o Diego 150. Vamos abrir a imagem ali, ô Jô. E o Coutinho... Tá. Deixa ele abrir a imagem, aí a gente vai ver. Pera aí, só um pouquinho. Aí. Então o Diego tá com 150 mil e o Coutinho 140. O Coutinho 149. 149, aparecia um zero. 149. E 077. Deve ser alguma mística dele, assim, o 77. Aí, Coutinho, você se arrependeu já do palpite ou tá firme? Não, por enquanto deixa aí. Pra mim pode baixar pra 200 mil, 50 mil. Não tem por enquanto. Vai ficar na lousa até o final do ano. Vai virar. Nosso palpite aqui da bancada do manhã tá orbitando no 150 mas é aquilo mil. que eu te falei, né? Esse negócio de fazer previsão de longo prazo de Bovespa. Não. Você sabe que eu sou um ser humano sério, não né? pula, não Você vai me pular da induziu, barca. Não. Você me induziu, você falou, não, Coutinho, aí eu fui lá, contra a vontade, entendeu? Já se arrependeu? Minha expectativa é o Sérgio 200k. Sérgio 200k. A gente, nos bastidores, Gabriel, a gente tem que conversar. Nós estamos marcando, né? Nós vamos conversar com o Sérgio. Vai ser muito especial. O teu palpite tá em quanto aí na lousa? Já tá? Eu ainda não escrevi o meu não, Léo. A gente tá esperando aqui o comitê, porque isso é uma coisa muito importante. Colegiado. Mas eu já adianto que vai ser acima do seu, acima do Diego e acima do Coutinho. Meu número aqui é 170 para cima. Não, olha, quando eu olho as assimetrias, os fundamentos, eu olho pro meu palpite e tenho orgulho do meu palpite. Aí quando eu olho pro que vem lá do Palácio do Planalto, me dá uma insegurança pra chegar nesse 147. Ó que eu fui o mais comedido, hein? O meninão aqui falou 150 e o Coutinho já partiu pro 149. Eu ainda fui conservador, 147 na banca aqui, tá bom. Ô Gabriel, vamos falar então, vai, da política, que cada vez mais estará no nosso radar. Vou dividir com vocês uma novela dura para o Palácio do Planalto. Ó, na tela a partir de agora, começando pela popularidade de Lula. Matéria lá do portal UOL. Popularidade de Lula leva tombo inédito após fiasco do Pix. Rodrigo Barradas é quem assina. Matéria de ontem, ó. O colunista José Roberto de Toledo antecipa uma pesquisa que mostra que hoje, isso foi no final do dia de ontem, tá? Há mais brasileiros que consideram o governo Lula ruim do que bom. É uma situação inédita para o presidente Lula e mais dolorosa para ele porque a queda de popularidade aconteceu entre os mais pobres, os menos escolarizados e os moradores do Nordeste. Não dá para cravar a razão da queda, mas o maior fato político do período foi a surra que o executivo tomou da máquina. E aí ele coloca aqui do fake news a respeito do Pix, mas eu complementaria. Você teve sim a fake dizendo que surgiria um novo imposto, uma nova taxa, e não há nada de concreto em cima disso, pelo menos por hora. Mas você teve, e aí não é fake news, aquela provocação que muita gente fez, e o Nicolas Ferreira foi o personagem político que melhor ilustrou isso, que mais bem traduziu isso e conseguiu furar a bolha, de que não tem taxação agora, mas pode ter num outro momento. E aquela percepção que as pessoas tiveram de que o cerco estava fechando no monitoramento de suas transações. Então você soma tudo isso e é o grande fato político mais recente para a gente associar. E há dificuldades pela frente. A intenção de Lula de marcar os últimos 2 anos com comida barata na mesa do trabalhador, para usar as palavras do próprio presidente na reunião ministerial, será difícil de cumprir, com o preço dos alimentos subindo menos, mas ainda bastante, segundo projeções. Como se não bastasse, no início do ano da colheita, o presidente ainda está devendo na área ambiental. Aí vem a parte aqui, ó. Cadê? Aqui ele me deu uma síntese, porque eu vi a matéria extensa ontem para preparar para o programa. E basicamente você tem, fora da margem de erro, mais pessoas classificando como ruim ou péssimo do que pessoas classificando como ótimo ou bom. Esse é o primeiro capítulo.
Aí a gente vai para um segundo capítulo, que complementa o primeiro. 50% desaprovam, 38% aprovam o governo Lula, diz pesquisa. Gestão do petista é mais bem avaliada na região norte, pior percentual no centro-oeste. Essa notícia é do dia 17 de janeiro, portanto, final da semana passada. É a pesquisa divulgada pela GERP, mostrando essa reprovação mais forte por parte do governo Lula. Aí, se você quiser falar de governabilidade, você tem que pesar o quê? Tem que pesar o centrão, né? Mesmo após indireta de Lula, porque na reunião ministerial ele deu essa indireta em alguns momentos, partidos do centrão com cargos no governo não cravam apoio ao presidente em 2026. Os caras sentem o cheiro, né? Da governabilidade, da percepção popular, da competitividade para 2026. E a partir desse cheiro, botam o pé atrás e concluem o quê? Concluem que não dá para adiantar nada, né? Não necessariamente estarão com Lula. Olha aqui, ó, depois que o presidente deu uma indireta a partidos na reunião ministerial, tal. Ministros parlamentares e presidentes dessas siglas avaliam que ainda é cedo para cravar apoio em 26. Recado de Lula acontece em um momento em que partidos do Centrão cobram mais espaço na esplanada. Tem isso também, né? Os caras vão lá e fazem questão de dizer que não tem nada garantido na boca de uma reforma ministerial que, a depender da configuração do desenho, pode até, de repente, fazer o Centrão repensar, né? Se eles acessarem algumas pastas. Então, ó, são essas 3 manchetes que eu separei aqui, né, na novela, para a gente pensar o governo considerando popularidade primeiro, Gabriel. Você não acha que já está no preço algum nível de diminuição na competitividade do Lula para 2026, certo? Você, acredito, pensa que é muito cedo para colocar no preço. Mas é uma novela que a gente tem que monitorar, porque daqui a pouquinho isso pode começar a entrar no preço dos ativos financeiros. Como é que você está vendo isso? Bom, Léo, eu acho que para a gente olhar essa situação, né, vale muito a pena a gente revisitar o que aconteceu na Argentina antes da eleição de Javier Milei, né? Então, quando você olha para o índice Merval, né, o Merval é o Ibovespa deles, a gente percebe que o Merval ele começou um movimento de recuperação 1 ano e meio antes, né, da eleição do Javier Milei, né, mais ou menos isso, assim. Então, quando você começa a ver que esse índice começa a precificar que na deterioração econômica, né, então, conforme as notícias ruins de que o governo perde popularidade, de que a inflação tem corroído o poder de compra, de que o cenário econômico está pior, o mercado que antecipa, né? Então vale sempre a gente lembrar, o mercado antecipa, né? Então ele vai começar a antecipar a mudança de governo. Na Argentina aconteceu isso, antecipou a mudança de governo, a gente viu depois o resultado de quem investiu naquele período, né? E aqui no Brasil o filme tem sido muito parecido, ele não é igual, mas ele rima, né? E é como, né, tem aquele ditado. Então a gente vê um governo que vem mês após mês enfrentando dificuldades de aprovação de pautas, e dificuldades de comunicação, dificuldades de popularidade, tem se mostrado um executivo, né, cada vez mais fragilizado perante a oposição, perante as negociações com o Centrão. Isso traz com que o mercado, em geral, comece a antecipar de que nós devemos ter, né, uma mudança de governo. Vale considerar também que o presidente Lula, né, já está com uma saúde certamente mais debilitada, né, ele tem uma idade avançada, nos seus 2 anos de governo até que ele operou 2 vezes, né, então todo ano ele tem feito uma cirurgia, seja no quadril, seja na cabeça, enfim, cirurgias diversas aí, então a gente está vendo já um cenário de que nós devemos ter sim, no ano de 2026, uma mudança de governo, e aí, olhando tudo o que está acontecendo no mundo, uma mudança que tende a ser mais à direita do que à esquerda, né? Com isso dito, o mercado ele vai antecipar. Então, quando a gente olha para essas notícias, né, e até quando saíram, né, as primeiras notícias de que as pesquisas vão indicar uma abertura ali negativa na popularidade do presidente, a gente vê que a Bolsa reage de forma positiva. Mas é evidente que ainda não está 100% no preço. Não é um fato concreto de que nós devemos ter a mudança, e sim um fato muito mais especulativo. E aí eu coloco assim, quem que é o melhor indicador para a gente olhar isso? É a curva de juros, né? Acho que além do índice à vista, quando a gente olha para os vértices longos da curva de juros, a gente começa a ter talvez uma precificação do mercado olhando, falando, putz, lá na frente a gente deve ter um juros menor porque a gente vai ter essa mudança. Então, eu acho que é cedo ainda, né, Léo, para cravar qualquer coisa, porém, o processo de decadência, né, e de deterioração das condições do governo
tem sido muito semelhante ao que a gente viu no nosso país vizinho, na Argentina, e aí, fazendo as suas aproximações, podemos ter uma mudança como lá teve também. E eu vou ilustrar isso com um fato muito mais fácil de precificar que eu separei. Mas antes tem o Coutinho falando do dólar. O dólar, ele estava subindo 0,20, 0,30, ficou assim por um tempo. Agora ele deu uma galopada, ele dobrou o 0,20, chegou a 0,41%. O Roberto Constantino, eu guardei, ele escreveu aqui no chat mais cedo. Pode escrever aí. Hoje o dólar devolve. Rapaz, será que o dólar devolve tudo que caiu ontem? Vamos para a sua visão gráfica e a viabilidade que você enxerga para o dólar eventualmente devolver o que ele desidratou nessa quarta-feira. Bora lá, pessoal. O FIBO é o FIBO da minha entrada anterior. Então, R$ 5,972 bateu, tá lá, aderiu o FIBO certinho. Então, bateu no FIBO, lateralizou. Já montou um envelopezinho de alta. Então, a priori, R$ 5,98, R$ 5,986. E aí tá na cara do gol pra gente poder pegar, Léo, e voltar para casa dos 6. Índice do seu lado esquerdo, então daquilo que eu falei, da terceira não passa, da terceira não passou. O índice corrige, mantém o seu viés baixista, está num ponto de inflexão nesse exato momento, embaixo de uma resistência. Então, a priori, tudo sob controle. Índice para baixo e doletinha para cima. 9,54. Boa, Coutinho. Qual que é a chance da moeda americana, graficamente falando, devolver tudo que a gente viu de queda ontem? Bom, deixa eu colocar no diário, vamos ver o candle. Olha só, a gente está aqui praticamente a 40% do movimento de ontem, tá? Então teria que subir mais um pouquinho. Eu diria que tem que subir de forma bastante predominante, ou seja, a gente está na cara dos R$6. A máxima de ontem foi R$6,031, ou seja, são mais 31 pontos a partir dos 6. Então, assim, o dólar tem que dar uma bela de uma encaixada. Nunca dá para dizer que não dá, mas, ok, a priori, pelo menos o 6 está cravadinho, o 6 está mais fácil. 6,031, aí o mercado tem que dar uma azedada. 9,55. Obrigado, Coutinho. Índice futuro com mais ênfase agora, Indifut, no 0-0. Como ontem ficou praticamente no 0-0 também. Sem direção, sem fluxo. No hay plata, no hay plata. There's no money. Ou o que você quiser como sinônimo disso. Tá faltando fluxo para a Bolsa Brasileira há um tempo, né? Há um tempo já. Não é de hoje. Fala aí, Coutinho. Se você olhar aqui, olha só, o índice, e aí é aquele meu medo, né? Sobe menos, vira, hoje é o dia do cai. Abaulamento. Abaulamento. Então, assim, tá abaulando, você tem duas resistências, 123.900, 124.400. Então, assim, o índice vinha nessa melhora de curto prazo, que a gente vinha cantando como alta, dependendo de como fechar hoje e se sacramentar na sexta-feira, segunda-feira a gente volta pro percurso normal, que é mercado para baixo. 9,56, obrigado, Coutinho, craque de bola nos Unidos de Fibonacci. A gente vai fechar aqui a conversa sobre política com dois fatos que eu separei e aí a gente vai inaugurar a conversa sobre empresas na abertura do mercado à vista e a gente vai ver as variações que mais vão se destacar. O Gabriel vai me ajudar nessa. Na tela para vocês, evidências que sugerem um governo inseguro, um governo que não tem clareza do que e como fazer, e um governo que recua, como recua em relação ao PIX e já recuou em relação a essas medidas que estavam sendo colocadas para baixar o preço dos alimentos. Vamos explicar? Essa foi a manchete já atenuando o escorregão que o Rui Costa deu de manhã ontem, quando ele falou de intervenção. O mercado falou, intervenção? Como é que você vai baratear alimento com intervenção direta? Você vai artificializar? A carne que custa 30, você vai dizer que a partir do seu decreto passa a custar 22? Que história é essa? Aí pegou mal, vai para a CNN o Rui Costa e revisita o que ele mesmo falou horas antes. Não, veja bem, são medidas que vão ser adotadas para baixar o preço dos alimentos. Então, durante a participação do Bom Dia Ministro, ele falou o que falou, depois, em colaboração dos Ministérios de Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Fazenda, elaboração de um plano de ação. Vamos fazer algumas reuniões para buscar um conjunto de intervenções. Ele mencionou eventos climáticos, etc. Aqui tem uma noção de inflação de alimentos, que não foi nada tranquila, né, no passado recente. Estamos vivendo isso ainda, e a nota diz isso. Aí vem a manchete que está no exame. Aqui, 23 de janeiro, 7h44 da manhã. Rui Costa recua após ruído sobre intervenção em preço de alimentos. O ministro diz que demandas de supermercados serão implementadas no primeiro bimestre, mas depois afirmou que tudo ainda está em estudo. Então, o governo que vem a campo, convoca o microfone, diz, horas depois, não foi bem isso que eu quis dizer, dá uma sensação de perdidos, né? Uma sensação de
não sei exatamente como eu viabilizo as coisas. E tem ainda, esse é o segundo fato que eu separei, o que está acontecendo na decisão do TCU contra recursos que haviam sido destinados para o pé de meia. A AGU vai recorrer. A AGU recorre de decisão do Tribunal de Contas da União que impede destinação de dinheiro de fundos para o pé de meia. É que o TCU apontou que esses fundos têm participação privada e que, por isso, não podem ser usados diretamente no pé de meia. A AGU afirmou que, se restrição continuar, pode inviabilizar o programa. E já tem gente da oposição pegando carona nesta decisão do TCU para sugerir que o governo pisou para fora e que isso poderia motivar, no mínimo, uma mobilização mais forte da oposição e, a depender das condições políticas, você envelopa, embala um eventual pedido de impeachment, que vai depender, obviamente, do presidente da Câmara. A gente sabe que ele é muito mais político do que técnico jurídico, um pedido de impeachment. Então, assim, Gabriel, o que vai acontecer em 2026 nós não sabemos, mas esses dois fatos, eles são concretos. É um governo que bate cabeça quando um de seus principais ministros vem à tona, sugere uma coisa e horas depois tem que recuar. Ou então, um governo que anuncia um programa para o qual não pensou na viabilidade dos recursos, e aí toma uma traulitada do TCU, tenta recorrer via AGU, mas no fim do dia o programa pode não sair do papel. E a população, que tem alguma noção ou contato com esse tipo de notícia, vai percebendo, né? Vai falar assim, caramba, os caras não estão conseguindo emplacar uma. Fora o recuo do Pix, que eu acabei não trazendo aqui, já é um pouquinho mais passado. Fala aí, Gabriel. Mas isso é o reflexo dos últimos 2 anos, Léo. Tirando a reforma tributária, que foi metade só, né? Não foi nem a reforma toda. O que o governo aprovou? Nada. O governo não fez nada. Esse governo ele não consegue aprovar nada, né? Ele só aumentou os gastos que não dependem ali do Congresso e foi isso, assim. Então, assim, é um governo que é muito fragilizado, né? E essa questão aí dos alimentos, né? Uma questão muito sensível, eu acho que até para deixar claro aqui, né? Toda vez que a gente pensa em alimentos, né? A inflação dos alimentos, o que está acontecendo? Alimento é commodity, né? O pão é trigo é dólar, enfim, soja, milho, açúcar, todas commodities negociadas no mercado internacional. Toda vez que a gente tem, né, uma commodity, como é que é formalizado o preço da commodity aqui no Brasil? Por mais que o Brasil seja um grande produtor, a gente participa do mercado internacional. Então você tem o preço internacional, você tem o câmbio, e você vai ter ali o basis, né, que ele pode ser um prêmio ou um desconto aplicado dependendo das condições de oferta e demanda. Então, basicamente, quando a gente fala de controlar o preço das commodities ou diminuir, né, a inflação de alimentos, você está falando um pouco do preço internacional com o câmbio. O preço internacional da maior parte das commodities agrícolas, ele está no low do ciclo. A soja hoje não remunera nada, milho você paga para plantar. Então, o que está pegando mesmo na inflação de alimentos é o dólar. Então, o governo quiser controlar a inflação de alimentos, não é estendendo a validade dos alimentos que vai ser a melhor forma. É sim você tentando controlar a moeda norte-americana por meio de políticas fiscais. Então, isso já traz aqui um panorama do que a gente está vivendo. Então, assim, o governo ele está completamente perdido e traz as suas consequências para o mercado em geral, né? Agora, a pergunta que fica é, de forma objetiva, como que a gente vai ganhar dinheiro pensando nesse cenário, né? Então, olhar para empresas que conseguem repassar isso, e aí quando a gente olha para empresas de alimentos, tem que ter muita cautela. Por exemplo, o Camil tem muita dificuldade de repassar a inflação de alimentos, a gente está vendo na Minerva uma dificuldade de repassar a inflação de alimentos, tomar um pouco de cuidado com essas empresas, olhar também, até teve um relatório que eu postei aqui na plataforma do TC, da XP Investimentos, falando de SLC, que é uma empresa que pode se beneficiar, né, desse cenário de dólar mais elevado. A gente viu o dólar voltando um pouquinho, só que esse patamar de dólar mais consolidado, ele favorece o produtor de commodities que vende no mercado internacional. Então, se na ponta ali do distribuidor do alimento ele tem dificuldade de repassar a inflação de alimentos, o produtor da commodity não tem essa dificuldade toda, porque ele vende direto para uma trading que negocia no mercado internacional. Então, a gente tentar montar o nosso portfólio de uma forma a rentabilizar da melhor forma nesse cenário mais benigno. Então,
se o alimento tá muito caro, vamos olhar quem que vai ganhar com isso, né? Então é o produtor de commodity, é o cara ali que está mais inteiro no mercado internacional e não naquele que está mais ligado aqui ao consumidor nacional, que tem a dificuldade de colocar isso no preço. 10 horas, 3 minutos. Obrigado, Gabriel. Nós já temos o mercado à vista iniciando os trabalhos. A moeda americana avança 0,20%, deu uma melhorada, ela subia 0,40%. O Ibovespa vai buscando máximas, timidamente ainda 0,04% de avanço, 123.024 pontos. E o Indifut, que vai mais na frente, claro, já está subindo 0,20%. Vamos ver se o Ibov consegue se aproximar em variação percentual. Relatório. A curva de juros vai pedindo 6 pontos base, meio a mais nos prêmios. E o Diego Kerber chama para relatório. Pois é, relatório do Bradesco BBI sobre empresas de setor de saúde, tá? Eu vou destacar especificamente Redditor, elevada a recomendação de Redditor pelo Bradesco BBI para compra com preço-alvo em R$ 34,00, Léo. R$ 34,00, Bradesco BBI. Sobre Redditor. Isso, trazendo o seu relatório sobre a Redditor, elevando, repete o preço-alvo? Elevando a recomendação da Redditor para compra com preço-alvo em R$ 34,00. R$ 34,00. Redditor é uma empresa cujo fundamento você conhece, Gabriel? Sim, Léo. Aliás, Redditor é uma empresa que eu gosto bastante. Assim, eu acho que ela é a principal operadora de hospitais do Brasil. Ela adquiriu a Sul América um tempo atrás, o que trouxe, né, para esse ecossistema de saúde dela uma robustez grande, né? Então, desde a operação dos hospitais até mesmo a parte de planos de saúde. Então, é uma empresa que tem um modelo de negócios muito resiliente e um modelo de negócios muito interessante e uma marca muito forte. Porém, o que acontece? Se a gente olhar o técnico da Redditor, você vai ver que é uma empresa que tem muita dificuldade de se valorizar. Isso acontece pela forma como ela montou o seu modelo de negócio. Então, é uma empresa que cresceu muito, muito rápido, e como que você cresce muito rápido? Não tem outro jeito a não ser alavancagem ali e fazendo diversos M&As. Então, toda essa consolidação do ecossistema que a Redditor criou leva um pouco mais de tempo. Então, você conseguir, comprei um hospital aqui, vou integrar ele no meu sistema, vou integrar ele na minha cultura, vou me alavancar para fazer isso aqui. Tudo isso leva um certo tempo, então leva na empresa ali um movimento que ela precisa consolidar esses indicadores, ela precisa passar por um processo ali que ela vai amadurecer esses investimentos. Mas certamente é uma empresa que tem muita qualidade, é uma empresa ali hoje que você pega, tem o hospital da Redditor que atende classe A, classe B, classe C, classe D, então é uma empresa que realmente tem um potencial de valorização muito grande, passado esse curto prazo um pouco mais nebuloso. São máximas atrás de máximas na Bolsa Brasileira, que já encontra o que o Indifut sugeria mesmo, né? O Ibov à vista está subindo 0,30%, o Ibov futuro 0,31%. Bom, o Coutinho vai amarrar aqui a nossa conversa sobre Redditor, trazendo gráfico. Vamos ver se R$ 34,00 é um patamar graficamente alcançável, na sua opinião. Se tem um terreno para isso ou não. O dólar, amigos, praticamente caminhando para o 0 a 0, hein? 0,11% de avanço, agora 0,04%, vai para o 0 a 0 dólar. Daqui a pouco tem o Coutinho falando também. Pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Complementando o Redditor do Junqueira, então assim... O ativo, vamos pegar o zoomzão primeiro, né? O ativo está na parte de baixo do gráfico, região de compra, a priori virou. Então eu tinha aqui topos e fundos descendentes bonitinho, bateu num suporte, o mercado começa a dar sinais de que virou. Então assim, quem está comprado a priori está bem comprado, objetivo R$30,14. Pessoalmente eu acho 38 bastante alavancado. Se você pegar a máxima do ativo em setembro 24, é 34,72. Se você puxar mais longo, e aí eu tô falando de 2023, é 34 também. Então, assim, nota que, primeiro, numa janela extremamente longa, o ativo só bate 34. Bateu 34,23, caiu. Bateu 34,24, caiu. E agora tá reacordando, vamos falar assim. Então, quem tá comprado, ok. Acho que vale uma manutenção, compras a critério. Tá no finalzinho do upside, você tem mais R$1,96 de upside
a 30,14. Então, para mim, assim, ativo de manutenção, não faria nada. 10,07. Aproveita e fala desse dólar. O dólar devolveu o 0,40, partiu praticamente para o 0 a 0. Bora, doletinha, vamos pro gráfico de 4 então, que a gente já pega e já vê também o curto prazo. Doletinha bateu na segunda linha, R$ 5,972 e caiu. Esse FIBO a gente pode pegar, translada esse cara para cá e translada esse cara para cá. Então, olha só, o FIBO tem agora um suporte a R$ 5,954. Fique atento, o dólar ele ainda é no curto prazo altista, deu essa caída, você tem aí próximo de uma nova reentrada, quase que a mercado para o dólar. Índice do seu lado esquerdo, também gráfico de 4 minutos, o índice vira. Então olha só, a gente tinha aqui da terceira não passa, da terceira não passou, 123,419, deu uma beliscada e aparentemente aconteceu algo. Nota pelo tamanho dos candles e a forma que o mercado está acelerado, o mercado praticamente volta na sua máxima, 124,355, se romper, 124,490. 10,08. Ô, Gabriel, não estamos diante de um certo paradoxo? A Bolsa Brasileira vai acumulando ganhos, não são ganhos expressivos, é devagar e sempre, só que o fluxo é baixo e a gente, ao mesmo tempo em que não acha que há uma mudança que justifique uma alocação estrutural na Bolsa Brasileira, vir com ela para as cabeças, a gente também não deixa de reconhecer que tem muita assimetria e tem muito papel surrado, excessivamente barato. É isso que ajuda a explicar porque, a despeito de não ter havido nenhuma mudança interna, doméstica, a gente está pelo menos vendo a Bolsa, ainda que com baixo fluxo, angariar fotografias de alta, estamos inaugurando mais um dia, pelo menos até aqui, nessa toada, e máxima pro Ibov, que já rompe os 123.500. Olha, Léo, eu acho que assim, a gente teve um final de ano catastrófico, né? Então, o que aconteceu no pacote D e nos dias subsequentes foi um estresse generalizado e muito, por vezes, assim, exagerado também, né? E agora o mercado está corrigindo parte desse exagero. Eu diria para você que a Bolsa voltar a subir, a Bolsa voltar para um patamar de 130, 135 mil pontos, não seria nenhum absurdo mesmo, considerando a nossa situação econômica, os indicadores, a situação política do país, até porque, Léo, a gente já está precificado com um cenário muito ruim. Tem um relatório da Gavekal que foi colocado na plataforma do TC, está lá, para quem tiver disponibilidade, quiser entrar, revisitar esse relatório, que fala justamente disso. O cenário no Brasil está tão ruim, o preço dos ativos estão tão depreciados que assim, só o apocalipse, né, só uma bomba atômica ali na Ucrânia poderia fazer com que a Bolsa continuasse caindo. Então, assim, a gente está num cenário que realmente é até natural que haja uma recuperação. E qualquer notícia marginalmente positiva, e aí quando a gente fala de notícias marginalmente positivas, são essas que a gente está comentando, né? Então, uma possível mudança de governo no médio prazo, não diria nem mais no longo prazo, é médio prazo, né? Porque seria no próximo ano. O governo também sendo mais pragmático, fazendo uma reforma ministerial mais ao centro. Então, tudo isso já vai trazer um alívio para nós aqui na curva de juros, no dólar. Dólar mesmo aí, você viu, baixou de 6, mas eu não vejo esse dólar baixando muito mais que isso, até porque o nosso ministro da Fazenda já deu piso para ele, né? E o piso é 5,70. 10h11. Coutinho, gráfico do Ibov à vista, para pegar carona aqui nessa fala do Gabriel. Qual que você acha que seria a primeira região de cansaço, pensando em resistência, nesse movimento de subida caso encorpe? Bora lá, lado a lado, respondendo a sua pergunta, a gente vai traçar um fibinho de alta e eu vou te falar qual é o cansaço. Já cansou exatamente, olha só, certinho, foi lá no 123, falando de Ibov à vista, 123,758, já bateu certinho na resistência e cansou. Próximo passo, até porque tá fazendo um sobe, lateraliza, sobe. Próximo número para quem acompanha via índice Bovespa, 125,022. E aí tem o comentário do Kleber, que é uma provocação bem interessante. Ele diz assim, ó, quem comemora a Bolsa no verde tem que agradecer Vale, Petrobras e Itaú Unibanco recentemente, porque se você pegar as small caps, vai ver como é que elas estão. Essa é uma provocação ótima, né, Gabriel? Pelo seguinte, também não tenhamos aqui nenhuma ilusão. O fluxo estrangeiro, caso encorpe, vai pegar empresas de maior liquidez. A gente pensar num cenário em que as small caps deslanchem, tá bem abstrato nesse momento, né? Tá bem distante nesse momento.
Olha, Léo, tá distante sim, mas ao mesmo tempo não é o que a gente tá vendo, né? Assim, dou exemplo aqui, ó, por exemplo, Anima. A Anima tá cotando aqui 1,71 aqui, caindo um pouquinho, não, 1,70 na mínima do dia. Mas assim, esse 1,70, ele já precifica quase que a empresa quebrando. Não é possível que uma empresa que conseguiu desalavancar, uma empresa que pagou dividendo, uma empresa que está crescendo, uma empresa que, por mais que dos diversos problemas aí que o setor de educação tenha, a empresa não está com uma estrutura de capital ruim, continuar caindo desse jeito. E aí a gente olha para essa situação e fala assim, até que ponto o small caps pode cair mais? Eu acho muito difícil o índice de small caps continuar caindo. Não tem mais para onde cair. Se ele cair mais, aí a gente vai começar a ter empresas na bolsa nossa aqui com taxas internas de retorno realmente muito atrativas. Assim, já são atrativas, mas o negócio está começando a beirar aqui o escândalo, né? Gabriel, fica à vontade para o seu destaque final, algum papel, setor, segmento de Bolsa Brasileira que esteja te chamando a atenção e a gente volta a se encontrar amanhã. Eu queria chamar a atenção, Léo, para 2 relatórios que eu coloquei na plataforma do TC, um falando de Três Tentos e Boa Safra, que o BTG escreveu, que ele está muito otimista com o resultado de Três Tentos. Três Tentos é um papel que a gente vem falando muito aqui no Manhã TC News, é um call antigo que eu venho dando aqui, que eu venho conversando com o Léo, com todo mundo sobre isso. É uma empresa muito boa, uma empresa que tem diversificação geográfica, uma empresa que está crescendo, tem tudo para continuar surfando aí uma onda muito atrativa no agronegócio e, de certa forma, se defendendo dos ciclos ruins. Por outro lado, ele acredita que Boa Safra não deve ter um resultado tão bom. Então, começar a olhar um pouco mais com cautela para Boa Safra e com bons olhos para Três Tentos. E também o próprio BTG escreveu falando sobre Banco do Brasil, um relatório muito interessante, muito positivo. Acho que Banco do Brasil, como eu falei aqui, é um play que está bem barato e que pode ter aí, para quem olha para longo prazo, para quem olha para um play de valor, de dividendos, um investimento muito atrativo. Então, fica esses 2 calls aqui. Quem tiver interesse, corre lá na plataforma do TC, que está tudo lá já escrito para quem quiser acessar a hora que quiser. Três Tentos e? Banco do Brasil. Três Tentos, Boa Safra e Banco do Brasil. Três Tentos, Boa Safra, Banco do Brasil. Vamos com as fibadas do Coutinho. Gabriel, muito obrigado, um abraço, a gente volta a falar amanhã. Eu que agradeço, Léo, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Começando por Três Tentos, vai lá, Coutinho. Bora, dá um double clique nesse cara, vamos dar uma olhada. O Gabriel tá certo, esse Tentos tá lindão. Olha só, ativo lateralizado em região de venda, porém com uma formação gráfica já de cunho altista, ou seja, está quebrando as minhas vendas, tem um envelopezinho de alta aqui suportando o movimento. Precisamos ver o que vai acontecer a R$14,80, porque bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então, assim, não é correto comprar agora. Eu aguardaria um pouco que o ativo se definisse, ou seja, opção número 1, bate e volta. Opção número 2, bate e lateraliza. Se fizer o sobe e lateraliza, a gente fica mais tranquilo com o envelope de alta, mas seguramente sim, é um ativo a ser observado. No caso de Banco do Brasil... Antes de Banco do Brasil, vamos pegar Boa Safra. Soja 3. Vai lá. Então vamos embora lá. Double clique Soja 3. Agora, não rolaria uma compra especulativa sobre eventual rompimento de resistência? Na 300? Bora lá de novo então. Você pode fazer uma compra curta, né, Léo? Olha só. Você tá aqui na iminência. Isso, tá pra romper, né? Então, assim, qual é a técnica aí nesse caso? Você vai colocar quanto? 100 mil, 1 milhão? Quanto você quer pôr? Fala pra mim. Fala, vai. Vamos trabalhar com 2 cenários, o institucional e o pessoa física. O pessoa física vai colocar R$3.000. R$3.000. Então você coloca, sei lá, 1.000, deixa subir um pouquinho, 1.000, preço médio positivo, 1.000. Então, assim, você entra menos, porque se estopar, o stop proporcionalmente é menor. Você deixa de ganhar, ou seja, né, porque você está comprando a segunda e a terceira trancha mais caro, mas você troca essa questão do lucro por uma direcionalidade melhor, até porque este rompimento aqui, você está rompendo o início do envelope, então você tem todo um upside. Então eu prefiro você comprar de forma fracionada, com preço médio positivo, porque você vai perder, sei lá, 2% para ganhar 20%, então não faz diferença, entendeu? E é sim uma operação arrojada, porque você está comprando contra a tendência. Maravilha. Tá bom, Soja então? 3, vamos lá. Então vamos embora. Bom, Soja 3, eu abri o gráfico rapidamente aqui, Soja 3 está na direção contrária, né, de tudo que é certo, né? Cai como se não houvesse o amanhã, está sentado aqui em R$10,09. Nota que já fez aqui longo envelope de baixa, perdão.
voltou para os 10,09. Objetivo de soja 3 é 9,31. E, se tudo azedar para esse cara, 8,06. Agora sim, BBAS3, double clique nesse cara, essa vai bem, obrigado. Esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro jogar o gráfico em escala semanal, tá? Porque o ativo sobe sem figura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai limpar esse cara e eu vou fibar agora revertido para ver até onde vai. Então o ativo cota 2672, 2666 venda. Então é praticamente uma venda a mercado. Então quem está comprado, fique atento, você está exatamente num ponto de inflexão. Minha recomendação, se não quiser se desfazer do ativo, cola o stop. 0,82 de vol, 1 a 1,10 de stop loss. 10:18, Marcelo Coutinho com a gente nos primeiros destaques. Por falar em destaques, vamos fazer assim? A gente cumprimenta o Guto Cerávulo, ele traz o seu destaque inicial. Na volta tem o panorama das Blue Chips, algumas das variações que mais estão chamando a atenção. E a gente começa também a interatividade com a galera. São várias as perguntas que já chegaram aqui pra gente. Vamos lá, Guto, bem-vindo, bom dia pra você. Bom dia, vamos lá, pessoal. Oportunidade, pessoal falando de 300, que coisa linda, tá? Na nossa super live, nós falamos sobre 300, tá? Falamos de uma operação de capital protegido. O que era aquilo? Na época, compra ação, compro uma put de longo prazo, a gente está falando aqui, para 1 ano, para 19/12. É uma compra estrutural. Olha só, acabei de olhar agora, botando aqui a mesma precificação que eu usei, 44 de vol, agora está dando R$17. Bom, o nosso preço estava abaixo de 16, a estrutura agora está em 17. Para quem quiser mudar, que o relatório está bom, continua bom, dá para entrar, só que agora a perda é 6%. Turma, compra ação, compra put, a gente está falando aqui de comprar put aqui a 2,17, juntando tudo vai pagar R$17, perda máxima 6% e pode surfar à vontade. Lembrando, subiu, né? Tá interessante, aí você começa a trabalhar a operação estruturada. Você tá comprado, vende uma call, aí você já fica com região de lucro, travadinho, bonitinho. Na volta eu quero chamar a atenção, meu caro Léo, de 2 ativos que estão rompendo, tá? Resistências importantes. Opa. Vamos lá? Maravilha, já deixa no ar então 2 ativos que rompem resistências importantes. Daqui a pouco a gente volta com o Guto Cerávulo. Olha, Banco do Brasil, Coutinho, deu o que falar aqui. Porque o Paulo Pito tá dizendo assim, Banco do Brasil já é R$27 na Austrália. Já o JPS brinca com o Shepa Food, se referindo aqui a uma das medidas que chegaram a ser mencionadas pelo Rui Costa ou pelo governo para tentar favorecer a baixa no preço dos alimentos. Mas voltando ao Banco do Brasil, se o Paulo Pi vai para esse lado, o Paulinho, Delta Opções, fala assim, vender Banco do Brasil? Calma, garotinho, acho que ainda não. A galera tá bem otimista aqui com Banco do Brasil, meus amigos. No mês, já sobe 11%. 11%. E é entre as Blue Chips o papel que mais sobe. O segundo papel que mais sobe é a Embraer, que não para, né? Subindo 9,59%. E aí depois você tem um abismo, que nós vamos falar de uma alta de 6% para Itaú, por exemplo. Mas quase 11% Banco do Brasil. Então tá de novo aí o gráfico. Você vê envelope de alta confirmado, ó, vem de uma lateralização, e sobe, lateraliza, sobe. Confirmou envelope de alta. E agora? Agora, o que eu faço? Eu pego a amplitude do movimento, eu falo, tá bom. Como sobe sem figura, então o que eu faço? Eu fibo invertido para ver até onde vai. Esse é meu objetivo. Já que esta figura não me dá nenhum fibo que eu consiga projetar até onde vai, eu pego e faço ao contrário. Tá bom. Imagina que fosse de baixa. Até onde vai? Então esse cara cai, esse cara corrige e esse cara dá venda no 2666. Então, foi o que eu falei. E reitero, sem problema nenhum. Banco do Brasil, para mim, é o mais conservador, vende para segurar este lucro, vende parcial, da forma que entender. O mais arrojado, ok, aguarda. O que não é comum é sair de 26,70 e ir para 28,49, ou seja, subir isto daqui que eu tô passando com o mouse numa pernada só. Isso não é comum. Essa é a terceira? Ele tá na terceira aí? Não, a terceira tá para baixo, ó.
Eu estou nas 3 internas aqui, eu não estou nas expansões. Eu estou olhando dentro do movimento. Tá. Então, o que acontece? O que não é comum seria Banco do Brasil pegar e dar uma sapateada direto daqui até o topo. Isso é extremamente incomum. Então, o mais conservador se resguarda. Por quê? Porque eu estou num ponto de inflexão. Por mais contrassensual que isso seja, o mais arrojado, ok, colo stop, minimamente faça isso e vai empurrando o Banco do Brasil para cima, se isso for o que vai acontecer com o papel. O Careca Russo tá dizendo, bom dia a todos. Seria possível o Coutinho dar uma explicação básica de como ele fiba os papéis? Eu me refiro ao tipo de fibo e onde ele pega exatamente os pontos nos candles. Posso, sem problema nenhum. Vai Vamos lá, no pique. Vamos rapidinho, vou combinar um pouquinho de tempo aqui. Vamos começar com o Ibov, que o Ibov ele é mais didático, tá? Então, assim, basicamente você tem 2 tipos de fibo, você tem o fibo de pivô e você tem o fibo de envelope. O fibo de pivô é o que a gente menos usa, na verdade, né? Porque o pessoal tá mais acostumado com sobe, lateraliza, sobe, ou cai, lateraliza, cai. Isso aí são os envelopes. No caso do pivô, é o sobe, corrige, sobe, ou então, no caso de baixa, cai, corrige, cai. Então, primeiro você tem que ver que tipo de figura você tem. Você vai sempre lidar com essas 4. Você tem envelope, você tem 2, ou você tem pivô, você tem 2. Depois, a questão de pegar o fibo ele é sempre feito com topos e fundos. E aí tem uma ciência que não vai dar para explicar agora, porque eu vou me estender, que é qual topo e qual fundo. Então, de forma genérica, vamos falar assim, topos e fundos predominantes. Então, quando eu olho, por exemplo, esse fundo, de todos estes fundos que eu tenho aqui, esse aqui me parece o mais predominante, porque ele é o mais baixo, porque ele está sozinho, porque ele está isolado. Então, eu vou fibar, por exemplo, daqui até aqui. Então, olha só, o mercado sobe, o mercado corrige, entra nas 3 linhas, a preferência sempre é a terceira, 61,8, razão de ouro, número mágico, aquela coisa toda, e o mercado sobe certinho, foi lá no 136, bateu, caiu. Então, sobe, corrige, sobe, fibei deste ponto a este, o Fibo já me projetou a sua máxima, o mercado foi lá na sua máxima e corrigiu. Então, essa é uma forma de fazer. Na questão do envelope, para terminar, vamos pegar aqui, por exemplo, cai, você tem essa lateralização aqui, ó, você tem 2 topos e você tem 2 fundos. Você fiba ele de uma forma um pouquinho mais longa, olha só, você vem aqui, desliga o imã, porque senão o Profit não vai deixar. E aí você vai pegar as 3 linhas internas do Fibo e você vai encaixar na lateralização. Então você vem aqui, pega aqui, joga para cá. Por isso que esse aqui dificilmente eu faço, consome muito tempo. Tem uma outra técnica de fibar pivô com envelope que é mais rápido e eu faço isso no programa. Mas aqui, já que você me deu espacinho, vamos lá. Então é daqui para cá, ó, tá vendo? O envelope correto mesmo é isso aqui, ó, você pegar a lateralização, pegar as 3 linhas, dar uma bela de uma encaixada nele, e aí o objetivo passa a ser esse número aqui. O objetivo do Ibov é 113.169 por enquanto. Grande Coutinho, legal. É muito corrido aqui no Manhã TC News, mas de tempos em tempos a gente consegue dar essa aprofundada. Obrigado ao Careca Russo. Foi para a parte teórica aqui de Fibonacci, é sempre bom. Ó, amigos, eu preciso passar para o Guto Cerávulo, que vai trazer 2 papéis, 2 ativos, que ou estão na região de resistência ou rompendo resistência. E aí, na volta, tem seguro-desemprego nos Estados Unidos. E aí, a bateria de pedidos da audiência. Vai lá, Guto! Vamos lá, você falou certo. Eu falei que estavam rompendo a resistência, não. Você tem razão, eles estão na resistência, tá? Quero chamar a atenção para a IBR. Isso aqui é gráfico mensal. Ó, meu amigo Coutinho tá aí, depois também pode fortalecer. Olha só, sobe, volta a cair, isso aqui mostra um novo fundo e hoje querendo romper uma grande, né, congestão, querendo reverter uma tendência de baixa. Ele está falando do papel que está em 53 pratas, se você pegar lá pelo topo está 1.200, tá? Então tem muita coisa para andar, tá? E chama a atenção. Detalhe, tem opções, apesar de ser bem cara, né, as opções por causa da volatilidade, mas está aí para ficar de olho, para se romper, pode ficar muito bonito. Outro, a gente já falou algumas vezes aqui, ó, B3, gráfico diário, olha lá, ó, esse aqui é mais curto prazo, ó, região de 10,56, turma, para mim isso aqui é muito claro, ó, fundo, topo, lateraliza, sobe, mas precisa romper, ainda não rompeu. Então vamos ficar de olho, que pode ser que venha oportunidade por aí, tanto um contra a outra. Pessoal, fico por aqui,
Quero desejar a todos um ótimo dia de trade. Galera, faca na caveira, dinheiro na carteira, chicote neles e um beijo no coração. É isso aí. Ê, Gutão, anotado, meu garoto. Obrigado. Esse é o Guto Cerávolo, direto da Central TC Investimentos, com as oportunidades. Vamos lá, meus amigos. Faltam 3 minutos para nossa cobertura mais forte de hoje, que toca, pelo menos em dados macroeconômicos, que toca na foto dos seguros-desempregos lá nos Estados Unidos, como é que tá o mercado de trabalho por lá. É uma cobertura até contida, porque a gente só tem esse dado isolado hoje. E à 13h, o grande evento do dia. Deixa eu até pegar carona aqui com o Joelto com os dados de agenda. Vamos lá. Olha só, amigos. Nós tivemos a reunião do CMN começando às 9h. Bati com o Diego aqui no paralelo se tinha alguma atualização, alguma novidade. E não há nenhuma repercussão dessa reunião. Ela é mais protocolar, reúne o ministro da Fazenda Haddad, a ministra do Planejamento Tebet e o presidente do BC Gabriel Galípolo. Naturalmente que na mesa está esse ambiente ainda difícil, de desancoragem de expectativas. Mas, em princípio, nenhum desfecho desta reunião, apenas monitoramos caso surja novidade. Veja, no entanto, o que a bateria das 10h30 contrata. Você tem o pedido de seguro-desemprego americano, o leilão do Tesouro Nacional, num leilão que hoje é voltado para o gringo, e a Receita Tributária Federal de dezembro, podendo sair às 10h30, por isso o asterisco, a expectativa é que saia, pode não sair. Aí a gente já passa a olhar para o almoço de negócio, a partir do meio-dia, confiança do consumidor europeu, os estoques de petróleo e IA, mesmo horário em que o Trump fala lá em Davos. 3h tem o leilão das TIPS americanas de 10 anos, títulos que protegem contra a inflação. Às 3h também, uma reunião muito importante, porque reúne ou traz para o mesmo ambiente Lula, Haddad, Rui Costa e o Sidônio Palmeira. Quer dizer, o cara da propaganda, o cara da articulação, o cara do cofre e o presidente da República. Às 8h30 o CPI no Japão, às 9h a confiança do consumidor britânico, 9h30 PMI industrial de serviços e composto Jibun, japoneses atentos também, e à meia-noite a decisão de juros. É assim que nós estamos. Vamos lá, 10h29. Vai sair tabela da volatilidade na tela para você se ligar. Num dia esvaziado de agenda econômica, de dados econômicos, o pedido de seguro-desemprego pode fazer um pouquinho mais de preço. Vamos dar uma olhada aqui no que está em jogo e nas projeções. Você já está acompanhando a tabela da volatilidade. O reloginho vai girar. Gira o relógio. Vamos à fotografia. Mercado de trabalho americano vem demonstrando aquecimento. O seguro-desemprego nos ajuda a enxergar quantas pessoas estão pedindo mais ou menos o benefício. O Diego Kerber já tem a informação e a gente confere a reação imediata, pois não, Diego? Vem levemente acima do consenso, tá, Léo? 223 mil pedidos de seguro-desemprego foram registrados na última semana. A expectativa era de 220 mil, ou seja, bem próximo do que o mercado estava antecipando. E o dado anterior veio em 217 mil, Léo. Agora falando de pedidos contínuos de seguro-desemprego, ou seja, aqueles que continuam vindo, 1,89 mil, né? Ou, no caso, 1 milhão, né? 1.899.000 foram os pedidos contínuos. Se esperava 1.860.000, portanto, um pouco também acima do antecipado. Obrigado, Diego. Bom, amigos, praticamente em linha com o consenso, mas um pouquinho acima do consenso. E neste caso, me parece que o mercado tem razões para precificar de maneira mais positiva, porque você tem mais gente solicitando seguro-desemprego, logo você tem mais gente fora, um pouco mais gente fora do mercado de trabalho neste momento, que arrefece um pouco da atividade americana e, portanto, arrefece um pouco da inflação também, ainda que seja praticamente em linha com o consenso, tá? De novo, ó, o número anterior era 217, o esperado desta vez 221, a realidade entregou 223. É assim que estamos. Bom, nós também tivemos, no caso americano, a média dos pedidos de seguro-desemprego das últimas 4 semanas. E a notícia, ela acaba sendo uma bad news que é entendida pelo mercado como good news. Por quê? A média subiu. Você antes tinha 212,75 mil pedidos por semana. Agora 213,5 mil. Então você tem um leve aumento na média dos pedidos de seguro-desemprego. Se um dos trades principais é pensar a inflação para baixo, essa é uma evidência que costuma ajudar para isso. Ainda que, de novo,
tenhamos muita timidez. Mas se é soft landing, tem que ser tímido mesmo, um eventual quadro de desaceleração do mercado de trabalho, certo? Temos 10 horas com 32 minutos. Olha aí, ó. DXY praticamente não se mexeu. O VIX praticamente não se mexeu. Mesma coisa para os yields de 2 e 10 anos. Foi quase um não evento. Diego, em relação aos índices acionários, como é que estamos? Bom, estamos numa situação muito parecida com o que a gente tinha antes, tá, Léo? O Dow Jones está avançando 0,07% no pré-mercado americano. O S&P agora está caindo 0,11%. Antes eu cheguei a flagrar o S&P futuro mais próximo do 0 a 0, até no positivo. Agora está caindo 0,10%, enquanto o Nasdaq futuro está numa queda de 0,41%. No caso do Russell 2000, a gente também acompanha este índice das small caps americanas e está agora caindo 0,49% nos 2.294 pontos, bem em linha com o Nasdaq. Obrigado, Diego. 10h33. Bom, da nossa porta aqui para dentro, o que a gente vê, tá, amigos? Curva de juros pedindo 13 pontos base a mais nos prêmios. O dólar tá subindo 0,20, R$ 5,963. E o Ibovespa sobe 0,60%, 123.736. Bom, a gente vai partir para a bateria da interatividade. Coutinho, só os destaques em relação aos blue chips. BBAS3 está subindo quase 2,5%, 26,78. A máxima intradiária foi 26,83. O Paulo Pi fala, né, que já é 27 na Austrália. Mas Banco do Brasil a gente já falou bastante. Vamos puxar aqui, ó. Suzano está avançando 1,5%, 62,33. É você. Suzano está numa figura gráfica extremamente desfavorável. Então nota topos e fundos de forma convergente. Quem está comprado a priori, ok, tá? Se você quiser eventualmente que eu trace, vamos fazer diferente. Vamos tirar essa figura de convergência e vamos traçar limites para ela. Os limites desse cara são isso daqui. Então, Suzano não pode perder 5,974, isso sempre falando do comprado, né? E Suzano melhora a partir de 6,354. Você tem uma distribuição com viés baixista, então fique atento. Não pode perder 5,974. Boa, Coutinho. Bora lá então. 10 horas 34 minutos. Bora com a bateria de pedidos da nossa audiência, que já tá chegando no nosso chat do YouTube, também no nosso WhatsApp. Vamos começar então com o WhatsApp. O Leandro, ele fez 2 pedidos aqui, tá querendo saber de Marco Polo e CIA, Pomo 4 e Seab 3. São os stickers dos 2 pedidos dele. Então vamos lá, Pomo 4, fique atento, ativo de manutenção, venda a 8,62, que é um ponto de inflexão. Quando eu traço direcional, ou seja, o FIBO direcional, nota que 8,62 é uma venda e a terceira, que é aquela que não passa, é 8,80, então também está muito próximo. Então quem está comprado, por favor, atento. Cota 44, chegando no 62, call stop. Boa, Seab 3 agora. CEAB 3, double clique nesse cara e vamos dar uma olhada. Essa tá ruim. O ativo cota 8,50, o objetivo dele é 6,65. Cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Apesar de uma lateralização em ângulo, ela ainda é baixista. Então, por favor, fique atento. O desenho do trade sobe até 9,30 e depois continua caindo. Boa, Coutinho. Agora no nosso chat do YouTube, aqui o Ike Grafista, o Aurélio Moreira e também o Efraim Matos estavam falando mais cedo sobre BBAS3. A Grafista diz, inclusive, olha que loucura! E aí, BBAS3, por favor, Banco do Brasil. Banco do Brasil, atenção, ativo cota 2679, tem um ponto de inflexão que é uma venda no 2666, a gente já falou. Quem está comprado, ok, o mais arrojado, se quiser ficar comprado à disposição, o mais conservador, eu minimamente colocaria um stop para esse cara não rebater e você começar a devolver dinheiro. Perfeito. Ó, eu vi algumas pessoas perguntando sobre Uzi Minas. Uzi Minas, Uzi 5 também está no nosso radar, inclusive com destaque corporativo. Foi o Alex Flashback que comentou sobre o Zin 5, perguntando se tem notícia. E tem sim, tá? O Uzi Minas captou aí 500 milhões de dólares via mercado internacional e os recursos vão ser utilizados aí para recompra de todos e quaisquer senior notes em circulação. Essa foi a notícia mais recente de Uzi 5. Vamos lá, Coutinho. Bora.
Uzi Minas, cota 5,31. 5,35 é uma resistência, já sentiu, deu uma lateralizada, segurou. Uzi Minas pode continuar subindo, não tenho figura gráfica. Uzi Minas tem um ponto de inflexão, que é uma venda a R$ 5,77. Boa, são 10 horas 37 minutos. É o seguinte, vamos pegar mais alguns pedidos da nossa audiência também, que estão chegando no nosso WhatsApp. O Davi Lima, ele gosta muito de olhar lá pra fora, lá pros Estados Unidos. Ele quer saber de Supermicro Computer. Ele disse, fiz uma aquisição lá fora, $264. Coutinho neles. Supermicro Computer. É o pedido dele. SMCI. Bora lá. Vamos lá, Lindau. Ele falou 200, não, o que eu achei aqui é $33. Então deixa eu pegar aqui o Vê se eu tô ticker. com o ticker certo. Apesar que tá escrito Supermicro Computer SMCI. Não, $200. $200? Dá uma olhadinha então, Lindau. Enquanto você procura aí, deixa eu fazer o seguinte, que eu vi ali um pessoal pedindo. Vale a gente não comentou no dia de hoje. Olha só, pessoal, Vale, lembra que eu falei? Vale tinha que se decidir. Eu tinha um envelope de alta e tinha uma resistência de canal. Vale topou a resistência de canal. Então bateu ali na parte superior do meu canalzinho e caiu. Então o Valecita volta à sua vida normal. A vida de Valecita é baixista, tá? O ativo cota R$ 52,87. O objetivo de Vale seria o reteste de 51,14. Então quem está comprado em Vale, por favor, fique atento. Vale direcionalmente ela tá barata, mas é que nada que tá barato que não possa estar mais. O objetivo final de Vale volta a ser aquele número que lá atrás eu falei que era R$ 48. Perfeito, Coutinho. Bom, enquanto o Davi manda pra gente o ticker, vamos dar uma olhada em Raizen, que é o pedido do JPS. Ele tá querendo saber, Raizen 4, Raiz 4 rumo a R$1. Ele tá dizendo aqui, no momento que o Ibov renova a máxima intradiária, hein? 123.902 pontos, 0,76% de avanço. O dólar voltou a se aproximar do 0 a 0, agora avançando 0,07% nos R$ 5,956. Então vamos fazer o seguinte, Coutinho, faz a fibada em Raizen e na sequência já emenda com o índice à vista para a gente retomar o racional. Bora. Bom, Raizen cai como se não houvesse amanhã. O ativo está sentado em cima de 1,88, tá aqui, 1,88 é suporte. Figura gráfica não precisa nem falar, né? Cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza e continua caindo. Antes de chegar em R$1, Raizen vai chegar em 1,55. 1,55 é uma terceira linha, eventualmente chegando lá, a gente vê o que faz. Se tiver comprado, tá mal comprado, fique atento, porque o direcional do papel é extremamente baixista. Depois disso, o Dieguinho pediu Ibovespa. Então, o Ibov está lá na tela, o Ibov sobe no dia de hoje. A priori, mantém, aqui deixa eu só tirar, porque essa daqui é aquela figura que eu fiz, que era a especificação do Fibo. E aí, se você pegar o Ibov, é o que eu falei, né? Esses números vocês já conhecem, eu entro numa zona de resistência, o Ibov no curtíssimo sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle. O objetivo do Ibov, já falei, 126056. Boa, isso aí, Coutinho. O Ibov renovando mais uma vez, máximo intradiária, 0,79% de avanço, 123.945 pontos. O Davi respondeu aqui, ele errou a cotação dele. O PM está em $34, $34,25. É aquele ticker mesmo, Supermicro Computer na tela do Coutinho. Vamos lá, Lindão. Olha só, eu não queria te dar uma má notícia, não. Eu não sou um homem de má notícias, mas você tá mal comprado. Olha só, Lindão. Você tem aqui um cai, longa lateralização, queda. Então, assim, o ativo não dá sinais de que vai subir, muito pelo contrário. Então, por favor, fique atento, porque da forma que está montado, você tem aqui, longo envelope de baixa, deu uma tangenciada aqui, ele dá uma bela de uma segurada nesse 31,20, mas ele não aguenta. Como ele fez esse topão aqui, ele já montou envelopezinho de baixa. Então, por favor, fique atento, perder 31,20 no seu caso, deve azedar bastante. O Anderson Nunes, aqui membro do YouTube do TC, também tem prioridade na nossa interatividade e tá pedindo vamos 3. Vamos 3, então volta para Brasil, VAMO 3. Double clique nesse cara e vamos dar uma olhada. Tira o zoomzão,
Vamos 3 também já perdeu suportes que não deveria ter perdido, cota 4,67. A figura gráfica vocês já conhecem, isso aqui é o envelope de baixa, cai, lateraliza, cai. Deveria retestar R$ 4,31. O primeiro objetivo de Vamos é 3,21. E se a coisa azedar bastante, 1,38. Muito bem. O Fábio Borges chegou a pedir Vale 3, o Coutinho já falou de Vale, então Fábio, super abraço, sua pergunta também foi contemplada. O Anderson Nunes falou de Vamos 3, mencionamos também por aqui. O Aurélio falou de Bov, você também fibou. Quem mais está aqui na área? O glorioso JPS falando de BIF 3, que o Gabriel chegou a mencionar, você pode reforçar graficamente. O JPS voltou a aparecer o seu selinho aqui como membro, viu, JPS? Obrigado aí pelo prestígio ao nosso trabalho. Ele fala, Coutinho, BIF 3 tem chance de chegar a 3,80. Vamos lá, Coutinho, reforça para ele. Sem problema nenhum. Olha só, cai, lateraliza, cai, tá sentado em cima de 4,71. Se romper, decreta a baixa. Primeiro objetivo, 4,17. Segundo objetivo seu, 3,83. Terceiro objetivo, melhor que o seu, 3,29. 10h43. Vai, Léo. Pronto. 10h43. Quero que você venda o bolão do Ibovão. Já está fixado no nosso chat ali, ó. Concorra a prêmios no bolão do Ibovão. É só clicar no Forms e você vai ter como registrar o seu pitaco para qual patamar do Ibov até o final deste ano. Vale o último dia útil de 2025. O fechamento do Ibov à vista no último dia útil de 2025. Vai, Coutinho, convoca o povo. Bora, pessoal, tá na tela. Então você vai clicar ali na parte superior do chat do YouTube. Então são perguntas rápidas, tá? Qual o seu nome, qual o seu perfil de YouTube, número de celular, o seu e-mail, quanto tempo você acompanha a TC News. Aqui, se vocês puderem dar um carinhozinho extra em homenagem ao fibrador da vida de vocês, o que você mais gosta da programação da TC News, ou seja, é um feedback importante que a gente tem de vocês para saber se a nossa direção está sempre certa para a gente atender vocês cada vez melhor. E a 7, para mim, é mais importante ainda, né? Porque notícia boa todo mundo gosta. Mas, eventualmente, se vocês entenderem que algo possa ser melhorado, o que você mudaria na programação da TC News. E aí a 8 é aquela que vale R$1 milhão. Eu não consigo fazer o Silvio Santos do Leozinho, mas tá lá. Qual é o seu palpite para o Ibovespa final de 2025? A gente ainda vai montar a premiação. A premiação ela vai ser dada por mim, então acredite, ela vai ser majestosa e monstruosa. Participe e quem sabe no final do ano aí a gente vai fazer um bem bolado. Gostei de ver! Marcelo Coutinho, quem mais vai se aproximar do bolão do Ibovão? Para onde vai o Ibov até o último dia útil de 2025? E é claro, a gente vai aproveitar para colher o seu feedback sobre a nossa programação e o nosso trabalho. Afinal de contas, vocês são a razão de ser dele. Inclusive, nós temos 1.100 likes. E sei que a gente pode fazer bem mais bonito. Você que está aí do outro lado e ainda não deixou o seu like, deixa, vai ajudar muito a gente. Você que ainda não clicou no link do bolão do Ibovão, pode clicar, tá lá no nosso chat. E você que não deixou a sua resposta para a enquete, também, sua resposta é mais do que bem-vinda. Por enquanto vale, segue sendo o papel mais barato nas assimetrias do nosso público. Inclusive, vale você fibar outros da enquete, porque nós tivemos Vale, você já falou, Banco do Brasil, você já falou, B3, o Guto Cerávulo chegou a mencionar. Eu queria também te ouvir sobre B3 e MRV, para você graficamente responder qual os papéis, ou qual destes papéis é o mais barato, graficamente, neste momento. B3SA3, a gente falou que é um ativo de manutenção, quem está comprado está bem comprado. Lamentavelmente o ativo não sobe, ou seja, teria que romper 10,56. A boa notícia é que quando você olha para B3 com um olhar com um pouquinho mais de cuidado, você tem aqui ó, um sobe, lateraliza, sobe. Você tem um leve envelopezinho de alta tentando dar uma forçadinha nesse 10,56. Então eu acho que quem está comprado fique atento. Deveria, né, romper. É diferente quando ele bate no 10,56, cai. Aqui ele bateu no 10,56, lateralizou, alicerçou o envelope de alta, agora para subir. Então, quem está comprado fique atento, a priori tudo sob controle. O objetivo de B3SA3 é R$ 11,57 e vale, eventualmente, se distanciando de 10,56, uma comprinha a critério para levar esse cara para cima. O outro qual que é, lindão? MRV Engenharia? MRVE3. Double clique nesse cara e vamos dar uma olhada. Esse aqui na direção contrária.
tudo de bom que eu falei de B3 e SA3, esse aqui para os comprados tá ruim. Mercado cai, lateraliza, cai, longa lateralização esperando cair. O ativo cota R$ 5,41, o seu objetivo é R$ 4,40, tá? E a partir de R$ 4,96 azeda. Dos 4, graficamente, Vale, Banco do Brasil, MRV e também B3. Cota mais Qual te barato parece o mais interessante, pra graficamente? comprar? É, claro. Você diz, MRV de jeito nenhum, eu tô no final do movimento, você exclui. BBSA3, deixa eu recordar, é viver. O ativo sobe, para mim já passou de ponto. Vale 3, double clique nesse cara, baixista, objetivo 4892. Me sobra, perdão, B3SA3. B3SA3, se eu fosse apostar numa mão de compra, acima de 10,56, ali, o envelope de alta está extremamente bem alicerçado, objetivo no 5,7. Grande Marcelo Coutinho, não é que mais um dia passou aqui na nossa tabela? Ó, o carinho do Renato Barcelos, vocês são nota 10. Obrigado, Renato Coutinho. Outra vez, Coutinho. Um abraço e até amanhã. Obrigado, lindão. Tchau, a gente se vê Tamo amanhã. Pessoal, bom dia pra vocês, tá bom? Clica lá no bolão e... tá dando beijinho, né? Você tá engraçadinha, né, lindão? Tchau, pessoal.